Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse bicho daqui, porque é muito chato. Vou deixar aqui. Decidi botar minha cara porque deu vontade. Mas, eu tenho gravado um videozinho antes de viajar, no caso, acho que quarta-feira pela manhã, que tava bem legal, assim, bem bacana, bem bonitinho e tal, com minha cara e tal. Mas aí não deu tempo de postar e eu fiquei, bom, vou deixar esses dias passar pra ver o que é que dá e tal. E acabou que eu não vou postar. Mas enfim, eu fiz o vídeo texto, né, de ontem. Eu tinha começado a gravar esse vídeo aqui, desse assunto aqui, mas não gostei. Mas no fim das contas, eu não consigo ficar calado. Não, eu quero falar sobre isso, eu quero falar. Né, não, apesar da minha escrita, quando eu escrevo esses vídeo texto, é próximo da fala, mas eu quero falar em voz alta. É isso aqui. Vou conseguir falar? Acho que não. Eu vou conseguir fazer em pouco tempo? Acho que não. Então provavelmente vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas eu gostaria de falar. Tentar falar, né? Então, eis que aconteceu, né? Então, eu estive fazendo esse test drive. É muito chato isso aqui. Estive fazendo esse test drive nos últimos dias. Nos últimos 20 dias, na verdade. Desde o dia primeiro até o dia. Até a noite do dia 21. Do dia 21 pro dia 22 foi uma bosta. Eu não consegui dormir. Assim, foi uma crise muito louca. E aí eu vi que eu podia aplicar a meditação, o método da meditação para tentar sair da crise, mas o assunto da crise era, digamos, a meditação ou o budismo contra o cristianismo. Então eu não apliquei. Apesar de que ao longo da madrugada eu meditei, eu decidi meditar um pouco, mas a meditação sem o ato de meditar em si, né, ficar no chão e tal, por 15 minutos, que é o tempo que eu uso, mas sem a pretensão de largar a crise, que eu poderia fazer, mas eu não fiz. E aí foi um pouco pior, porque enquanto eu tava meditando, me passaram várias imagens na minha cabeça sobre esses assuntos. E aí eu vi, por exemplo, que tinha uma pessoa que apareceu ao longo desses dias, que tá muito mal, muito, muito mal. Um cara, não era pra eu ter falado que era um cara, mas enfim. Uma pessoa com mais de 40 anos, teve uma vida horrível. E eu pensei, bom, essa pessoa, budisticamente o problema dela seria resolvido assim, 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 assado. Ver toda a sequência de passos. E realmente tinha como resolver. Tipo, realmente tinha como resolver. E ao mesmo tempo eu pensava, tipo, mas cristãomente, como é que eu resolveria o problema dessa pessoa? Aí eu olhei assim, fudeu, não sei. Ah, porque por mais que é uma pessoa cristã, é uma pessoa que, apesar dos pecados que todos nós temos, mas enfim, tenta seguir, tenta respeitar, respeita assim profundamente. Mas eu olhei assim, não, mas eu não consigo, pelo menos eu não consigo fornecer um caminho cristão para essa pessoa, para ela ter paz nesse problema, resolver esse problema, que é um problema muito, muito grave, inclusive, que pode levar, inclusive, ao suicídio. Realmente tem esse risco. Então eu fiquei nesse negócio. Me veio todo o plano, tipo, eu vou chamar, vou ligar pra essa pessoa, vou dizer pra vir aqui em tal momento, quando ela vier, eu vou fazer assim, 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 assado, tal coisa, e aí quando ela fizer, eu explico essa coisa, e aí acontece isso aqui e tal, e daí ela acha um jeito de resolver esse problema. Mas era um caminho budista, e a pessoa era cristã, e aí eu fiquei, mano, o que é que eu faço? Então aconteceram várias situações desse tipo durante essa madrugada. E uma delas foi também, digamos que eu tava na casa de uns tios. Não era exatamente a casa dos tios, mas vamos botar assim. E é um lugar muito quente, tipo 40 graus de brincadeira, mesmo de noite. E só tinha um ar-condicionado na casa e eles ficavam no ar-condicionado. E aí, como eu estava lá, eles me convidam, tava hospedado, né, eles me convidam para dormir no quarto com eles, numa rede, né, eles na cama, eu na rede e tal. Mas aí como eu tava em crise, e minha família eu já acostumei minha família nesse ano, ao longo desse ano, a entender que eu sou maluco, eu tenho umas crises, eu tenho uns negócios, eles não entendem nada, mas pelo menos entender que vai ter momentos que eu vou dizer, gente, eu tô doido, e quando eu digo eu tô doido, é tipo assim, não, deixa eu sair daqui, deixa eu ir embora, né? O que significa, ninguém sabe, mas não interessa. E aí eu falei, olha, nessa noite, né, eles me puxaram pra comer fora, tal, assim, um jantarzinho, né, e eu falei, olha, eu tô doido, fiquei doido.
E aí eu tenho que explicar que não foi por nada do que aconteceu ali, não foi, ninguém me incomodou, não aconteceu nenhum problema, não é que eles estão sendo desagradáveis comigo, nem absolutamente nada disso, isso me dá muita vergonha, inclusive, quando isso acontece. Mas simplesmente ativou o negócio na minha cabeça, o negócio fez, puf, explodiu, eu digo, pronto, fudeu, e agora, o que é que eu faço? Então eu prefiro dizer do que não dizer, porque não dá mais pra, né, quando eu era mais novo, dava pra segurar, mas agora não dá mais não, então, olha, eu tô doido. Aí eles ficaram preocupados comigo, etc e tal, mas eu falei, olha, como eu tô doido, eu quero dormir aqui fora, porque vai ser uma madrugada provavelmente um pouco complicada. Né? Disse, não, mas venha dormir aqui, etc, etc, por causa do calor e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Além do que eles estavam preocupados e tudo mais, dormi lá de fora. Mas, eu dei uma leve cochilada e quando eu acordei, a porta do quarto estava aberta. O ar-condicionado estava saindo de lá. Consequentemente, o quarto devia estar muito quente. Né? E, obviamente, você não tem como gelar o lugar que eu tava, que era uma cozinha. A cozinha é colada com o quarto. Não vai dar pra gelar a cozinha. Né? Então, eles estavam com calor e eu continuava do mesmo jeito. Mas foi a solução que provavelmente meu tio, né, deu de madrugada, que foi deixar a porta aberta. E aí eu pensei, bom, eu poderia fechar a porta, mas faria muito barulho. Quando tá terminando de fechar a porta, faz um barulho desgraçado. E aí eu já estava acordado, já estava em crise, então fui esperar alguma oportunidade em que eles acordassem, caso eles tivessem acordado, que eu fiquei com essa preocupação também, para daí escorar a porta. E aí aconteceu, eventualmente aconteceu esse momento. Então na hora que eles começaram a falar, aí eu disse, pronto, achei a oportunidade. Eu fui lá, fechei a porta e tal. Mas aí, como eles estavam acordados, aí meu tio me chamou pra ir dormir lá, né, na rede, levar a rede pra lá, melhor dizendo. E aí ali eu vi claramente, assim, dois caminhos. Na minha cabeça houve uma bifurcação em dois caminhos. Que foi muito interessante, inclusive. Que foi o seguinte, olha, existe o caminho da humildade. O caminho da humildade é o seguinte, ele me deu uma ordem, ou fez um pedido, enfim, que é, venha dormir aqui com a gente. Ele fez isso com boa intenção, ele fez isso com enfim, com boa intenção. E realmente era uma boa intenção. E mesmo que não fosse uma boa intenção, mas no cristianismo a gente fala de obediência, ou santa obediência. Então seria adequado eu cumprir isso. Ir lá, levar a rede e tal, ir pro quarto, fechar a porta e tal, e dormir lá. Mas não era a resposta conveniente naquele momento, inclusive, por várias questões. E por não ser a resposta conveniente naquela circunstância, porque, por exemplo, eu teria que ficar, eu sabia que eu ia passar a madrugada maluco, e eu tinha que anotar as coisas que estavam vindo na minha cabeça, dentre outras coisas que eu também tenho que fazer. E além do mais, quando eu tô no ar-condicionado, eu fico com muita vontade de mijar, e a gente bebeu nessa noite, então eu iria provavelmente ter que ficar indo ao banheiro algumas vezes, e isso iria acordar eles, caso eu fosse ao banheiro, no quarto, que era uma suíte. Então, por todos os motivos lógicos, digamos assim, era conveniente eu ficar do lado de fora. E aí, como era conveniente eu ficar do lado de fora, aí me veio um segundo caminho. Que é o seguinte. Se não for pela humildade, né, existe uma outra opção. E essa outra opção é a seguinte. Se eu ficar aqui fora, os meus tios, especialmente meu tio, vão sentir, né? Eu digo, os meus tios, assim, é tio e tia, né? Mas aí, quem é realmente irmão da minha mãe, no caso, é o meu tio. Mas aí, se eu não for pra lá, eles vão sentir, né? Uma espécie de frustração. Talvez frustração não seja a palavra, mas o ponto é um sentimento. E um sentimento como que negativo. Mas não é aquele negativo de mal, mas é um negativo de quebra de expectativa, um negativo de como se fosse um lado meio que pra tristeza. Porque eles queriam fazer uma coisa boa. Né? E não foi atendida. Então não foi uma ordem, venha dormir aqui porque eu exijo que você venha. Não, é tipo, não, eu estou preocupado com você e eu queria que você viesse pra cá porque aqui vai ser a melhor solução pra você. Então eu disse, não vou. Se eu dissesse isso, né? Então isso vai gerar uma frustração. Eu não falei, obviamente, mas eu fiquei lá. Então ficar lá vai gerar uma espécie de frustração diante de um ato que seria um bom ato, um ato bom. Mas aí eu pensei, bom, se eu ficar aqui fora, na cozinha, né, isso vai gerar esse sentimento. Isso vai criar uma memória neles, né, sobre essa situação aqui. É, tipo, a pessoa quer fazer uma bondade, mas essa bondade não foi atendida porque existe uma outra opção, um outro critério que está sendo usado de medida.
E que também não é um critério negativo. Quer dizer, se eu ficasse fora é porque eu queria ajudá-los. Se eu fosse pra lá, eu satisfaria a vontade deles de me ajudar, mas eu criaria problema para eles. Resumidamente. Então havia um outro critério, havia uma outra motivação de bondade que estava ali também acontecendo ao mesmo tempo. E que eles não tinham. Eu conseguia entender a bondade deles, mas eles não conseguiriam entender a minha. Essa situação, tá? Se ficasse cravado na memória deles através do sentimento que estava ali, né? Remexendo o corpo deles, me permitiria no dia seguinte, na manhã seguinte, no caso, né, com pouquíssimas palavras, dar um tchum, né, que iria fazer com que eles entendessem um monte de coisa importante. Não sobre mim em si, mas sobre várias coisas da vida deles. Não assim, eu expliquei sua vida pra você, não nesse sentido. Mas eles conviveram em certas ocasiões, certas situações que tinha esse tipo de problema e que eles não souberam entender. E esse tipo de problema abre para outras questões também, que enfim, não interessa muito. Mas todas essas questões era fácil dar um baque que ia fazer com que eles entendessem. Então, essa escolha era uma escolha de bondade também, mas esse modelo de ação, quer dizer, se eu fosse pela humildade, ou seja, ir pro quarto, no dia seguinte, eu poderia explicar, aí eu precisaria de mais palavras, o que estava acontecendo ali. Então, eu poderia tentar chegar no mesmo efeito dessa segunda opção, mas esse efeito ele requeriria um trabalho na razão deles, ou seja, no entendimento deles, e demoraria tempo até que, uma vez que eles entendessem a situação, eles pudessem mudar a decisão deles de vida a respeito disso. De novo, não estou dizendo que é uma situação que vai mudar toda a vida deles, não é isso, mas assim, a respeito desse tipo de questão. Que não era o fato de eu estar dormindo lá fora, tá? Eram outras coisas. É bem mais interessante do que isso, mas eu não posso contar a história completa. Mas isso iria dar um pouco de paz para eles em várias coisas, se eles conseguissem entender e mudar a postura deles nesse tipo de circunstância. Ou o tipo de circunstância que ali estava sendo apontada, que realmente estava em jogo ali. Então eu fiquei pensando, bom, o caminho da humildade ele é mais lento, tem menos chance de que vai funcionar no nosso contexto específico. Então eu olhei e disse, não, pra minha pessoa, eu acho que esse outro caminho, que vamos chamar o caminho do autoconhecimento, ele seria mais adequado. Mas aí foi juntando as pedras, mas se eu for por esse caminho, o que eu estou fazendo, no fim das contas, é colocá-los em estados de meditação. Então, de uma maneira ou de outra, é como se eu estivesse direcionando eles para o budismo. E aí eu fiquei nesse impasse, dentre outros impasses que foram aparecendo ao longo da madrugada. Então, em resumo, acabou o test drive. Eu fiquei olhando assim e disse, pronto, agora percebam, a minha ação agora, ela seria ou uma ação cristã ou uma ação budista. Eu fiquei do lado de fora, mas ao mesmo tempo eu não aproveitei, então foi um budismo fracassado, no fim das contas. Eu não usei a situação para dar o efeito que eu queria, que eu podia gerar, quer dizer. Foi um budismo fracassado, mas foi um budismo, quer dizer. Mesmo que se eu não fizer nenhuma escolha, eu vou ficar do lado de fora. E ficando lá de fora, né, na cozinha, no caso, aquilo é uma reação budista, que eu use ela ou não. É o budismo adequado ou o budismo fracassado. E nessa ocasião eu não sei se existe uma terceira opção. Do meu ponto de vista, só apareceram essas duas. Pode ser que tivesse algumas outras, mas eu só consegui conceber essas duas. E uma encaixar plenamente no cristianismo, outra encaixar plenamente no budismo. Ou eu vou pro quarto ou eu fico lá de fora. Ou eu obedeço, melhor dizendo, né? Ou eu permaneço no lugar que eu tô, ou não obedeço. Então eu olhei e disse, não, esse aqui é uma situação, mas essa situação ela já me dá uma imagem dramática de que na verdade são dois modos de agir completamente diferentes, assim, completamente diferentes, completamente. Aí foi juntando as pecinhas na cabeça, disse, não, eu fui percebendo, quer dizer, olha, se eu virar budista, de verdade, toda a minha ação, querendo ou não, ela meio que vai direcionar as pessoas pro budismo. E eu não acho que seja adequado, tipo, eu realmente não acho que seja adequado. Por quê? Porque todos os budistas que eu conheci são frustrados. Eles não são felizes. Eles não conseguiram atingir nem um pingo de felicidade. E eu sei por quê, mas não posso falar.
E tem como resolver, tá? Mas eu não posso falar. Não, 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 não. Só uma vez eu tive a chance de falar sobre esse assunto. Meio que, não totalmente, mas um pouco. Né? Inclusive, eu vou ter chance de saber sobre isso agora na terça-feira. Né? Pra saber como é que vai essa história. Mas de modo geral, vamos dizer, é todo mundo frustrado. Então não é legal, né? Não é uma situação legal. Então não faz sentido querer direcionar as pessoas pro budismo, mas se eu tentar... Mas eu, de repente eu tava falando já sobre meditação, sobre essas coisas, eu botei meu tio, que é meio... É uma pessoa que, ele é cristão, mas é aquele cristão que não, no fundo não tá nem aí. E é uma pessoa meio... vamos dizer assim, o foco da vida dele é dinheiro, mas... É na boa intenção. Né? É esse mesmo motivo, né? Eu botei ele pra meditar uma vez, por 5 minutos. Daí ele fez bem direitinho. E foi muito interessante, inclusive. Mas eu não queria ter feito isso, foi porque houve a situação que as coisas foram acontecendo e de repente quando eu vi, eu disse, não, eu vou ter que ensinar meditação pra ele, pelo menos, por exemplo, como exemplo. Então assim, de repente eu já tava ensinando meditação pro pessoal, eu já tava explicando as coisas, já tava dando soluções que eram budistas, já tava querendo chamar o outro que tava quase se suicidando pra mostrar pra ele meditação, etc. Eu disse, não, calma, né? Eu tô espalhando budismo aqui no pessoal e é uma cidadezinha pequena, a galera é cristã. E outra, se eu ensinar essas coisas, onde eles vão encontrar mais sobre isso? Eles não vão encontrar mais sobre isso, porque... Eu repito, todo mundo que eu conheci budista é frustrado. Frustrado. Tenzin Palmo, que passou, sei lá, 12 anos numa caverna, fez um trabalho desgraçado, ela abriu um mosteiro, fez não sei o que, fez não sei o que lá. Eu tô lendo o livro dela, gente, sinceramente, honestamente, essa é a minha opinião, pode estar errada, tá? Mas é a minha opinião. Pra mim ela é frustrada. Tá? Frustrada. E isso é muito triste. Thich Nhat Hanh, sei lá como é que fala o nome daquele cara, que é o da Atenção Plena, Milagre da Atenção Plena, fez uma biografia de Buda, gigante, uns 700 páginas. Mas quando eu olho pra ele, quando eu leio o que ele tá escrevendo, eu sinto frustração. É frustrado. É algo meio que improvável, é estranho, porque tipo, mas o cara fez muita coisa, ele fez gente, ele fez muita coisa. Mas do meu ponto de vista, ele não é nem mesmo Bodhisattva. Quer dizer, Bodhisattva, no que eu tô entendendo, é um sujeito que tem autocontrole corporal. Deixa eu escrever aqui. Autocontrole corporal e autocontrole mental. Eu já expliquei sobre isso, mas acho que eu vou dar uma... Esse terceiro aqui, o termo certo não é esse, tá? Mas vou botar só pra ficar mais fácil. Se você cumprir esses dois primeiros, autocontrole corporal e sobretudo autocontrole mental, você é um Bodhisattva. A definição de Bodhisattva é aquele sujeito que decidiu devotar a vida a espalhar benefícios aos seres e digamos, não gerar malefícios aos seres e espalhar benefícios. Mas você realmente só vai... Você pode ter a intenção de fazer isso. Se você tem essa intenção de maneira muito firme, digamos assim, você é uma boa pessoa. Thich Nhat Hanh pra mim é uma boa pessoa. Mas para você realmente fazer isso, de verdade, verdadeiro, o tempo todo, você precisa ter autocontrole corporal e mental. Senão você não consegue. Autocontrole corporal, eu não queria gastar muito tempo de vocês, mas autocontrole corporal é basicamente você saber o que o seu corpo realmente quer. Por exemplo, um jovenzinho... Não, esse não. Por exemplo, a gente sente uma coisa que a gente chama de fome, mas isso não é fome de verdade. Isso é assim... uma pessoa mimada. Imagina uma pessoa que tivesse passado fome, de verdade, passou fome, vive na miséria. Se ela for colocada na sua situação, ela provavelmente não vai sentir fome como você acha que está sentindo. Então, o que você sente não é exatamente fome, é vontade de comer, que é diferente. Claro, tem relação. Quer dizer, se você está com vontade de comer, é porque um pouquinho de fome você tem. Mas não necessariamente está com fome. Tá com fome é quando o seu corpo ele tá querendo parar. Sua barriga pode não estar gritando de dor, mas seu corpo está querendo parar. Por quê? Porque falta energia. Quando falta energia é porque você está com fome. E isso é fome. O que a gente tem é, digamos, costume de comer. E aí quando o corpo percebe que chegou bateu a meta do costume, aí ele vai e pede mais comida. Então se você fica
Se você é acostumado a comer, sei lá, de 12 horas da tarde, isso depois só de 7 horas da noite, esse período você passa tranquilo. Você não vai sentir quase nada. Se você é acostumado a comer de 3 em 3 horas, quando der, se você comer de 12 horas, quando der 2 e meia, você vai começar a sentir esse incômodo no estômago, que não é fome exatamente. Não é porque o seu corpo precisa de comida, é porque você acostumou o seu corpo a comer de 3 em 3 horas. Então, quando fizer mais ou menos esse período, né, digamos, é, como é que eu falo? Enfim, de absorver as substâncias que você consumiu, quando chegar nesse ponto mais ou menos, ele vai começar a pedir de novo, mas não quer dizer que ele tá com fome. Então, autocontrole corporal é meio que ter consciência desse nível, desse desnível, quer dizer, entre o que o seu corpo está pedindo e o que ele realmente precisa. E isso vale para as outras coisas também. Tipo, segurar uma cerveja estupidamente gelada. O seu corpo ele vai dizer, não, tire isso daqui, porque isso aqui é doloroso e vai me matar. Vai gerar um malefício muito grande. Mas se você realmente prestar atenção, você diz, não, mas isso aqui não está gerando um malefício de verdade. Eu posso segurar ele por mais um bom tempo. Por mais que gere dor, que a dor é o que gera esse desespero. Mas é uma dor tolerável e que eu sei que não vai dar um malefício real. Não vai fazer, minha mão não vai ficar grudada aqui, não vai despelar a carne, não vai dar, não vou perder a sensibilidade na mão, não vai acontecer nada, só eu posso segurar mais tempo. A mesma coisa com a força, a mesma coisa com outras situações também. Também, por exemplo, não é aqui, mas o rapaz, o jovenzinho que tá lá viciado em masturbação, em pornografia, etc. O que o órgão masculino quer é muito pouco, é muito pouco. Assim, é realmente muito pouco. Então, esse caso especificamente, ele tá mais ligado ao autocontrole mental, mas, do mesmo modo, a gente desregula o corpo, acreditando que a gente precisa, sei lá, se masturbar 8 vezes por dia, 10 vezes por dia, né, todos os dias, e etc. Então, nós somos nós, né, que desregulamos o corpo. E, consequentemente, a gente não sabe o que ele realmente quer e precisa. Então, autocontrole corporal é ter essa consciência. Autocontrole mental é, digamos, o que faz você ir atrás de pornografia e masturbação, por exemplo. É você ter domínio disso, ter controle dessas coisas. Ou, de modo mais geral, é toda a sua preocupação, ansiedade, etc e tal. Por exemplo, um dos motivos que fazem os caras procurarem pornografia, etc e tal, é porque eles vão pensar, dentre outras coisas, o seguinte: não, mas um homem tem que fazer isso, né? Se eu não fizer isso, eu não sou homem. Sei lá, se eu não pegar uma mulher a cada 2 dias, eu não sou homem. Porque Joey, de Friends, ele fazia isso e ele sempre dormia com muitas mulheres, e Charlie Sheen, não sei o que, não sei das onde. Então isso cria uma ansiedade, isso cria uma preocupação, isso cria um monte de circunstâncias que fazem você forçar entre aspas, forçar o seu corpo a agir de uma maneira que na verdade ele não precisa. Não é forçar exatamente, né? Mas vocês estão entendendo. Do mesmo modo, existem inúmeras, na verdade todas as preocupações, ansiedades, medos e tudo isso diz respeito à sua mente, tá? Chamando aqui nesses termos, ou a sua alma, enfim, a sua mente. Autocontrole mental é quando você consegue achar, digamos, o momento em que surgem essas preocupações. Não é da onde elas vêm, mas onde elas surgem, quando elas surgem. Se você encontrar quando elas surgem, você consegue se desprender delas. E isso vai gerar autocontrole mental. Autocontrole mental dá felicidade. Felicidade é isso, na verdade. Ou a aniquilação do sofrimento. Ela é isso. Existe algo mais que você precisa ter. Mas, de modo geral, se você consegue ter autocontrole mental, isso já é felicidade. E autocontrole da inteligência é você conseguir colocar a sua inteligência voltada para, budisticamente, dá para chamar de a fonte desses impulsos. Da onde vêm esses impulsos? Os impulsos corporais e os impulsos da mente. Da onde eles vêm? Se você conseguir achar o lugar, tá, entender como ele é, você tem a chave do autocontrole da inteligência. Outra maneira de descrever isso é, não, peraí. Tem o meu corpo, tem a minha mente. Mas se esses dois morrerem, o que é que sobra? E como é que é essa coisa que sobra? Tá? Essa coisa que sobra é o que você realmente é. Você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você é uma outra coisa.
Que coisa é essa? Como é que ela é? Então, se você conseguir encontrar, você achou a chave que conecta todas, digamos, é a chave da sua inteligência. Todas as coisas que você receber, todos os fatos, todas as informações, todos os dados, todo o intelectualismo que você quiser receber também, todo ele vai ser articulado dentro dessa chave. É como se você achasse um princípio capaz de ordenar todas as coisas. Como eu já falei aqui no canal, os filósofos eles acham um princípio capaz de ordenar todas as coisas, mas são todas as coisas dentro do terreno da vida. Existe uma outra chave maior, mais profunda e mais completa, que é como ordenar todas essas coisas dentro do ponto de vista da morte, que é uma outra coisa. E é por ter uma distância entre uma coisa e outra que os perennialistas, os tradicionalistas, etc., sempre dizem assim: não, você vai aprender os primeiros princípios, etc., então, mas você tem que praticar a religião mesmo assim, porque senão você vai se lascar. É porque, na verdade, o que eles estão fazendo é, de um lado, eles estão fazendo filosofia, de outro lado, eles estão fazendo religião. E filosofia não salva, mas religião salva. Tem como juntar as duas coisas, na verdade, e ter uma versão final? Tem, mas ela é uma outra religião. Quer dizer, a religião, Sócrates poderia ter criado uma religião, mas ele não conseguiu chegar nessa versão final, digamos, no repouso absoluto da inteligência, que seria o autocontrole da inteligência. Ele não chegou no ponto máximo, ele chegou no ponto máximo da vida, mas não da morte. E como eu já expliquei aqui no canal, mas aqui eu vou só dar esse resuminho, foi exatamente isso que criou essa separação, do meu ponto de vista, pode ser que esteja errado. Essa separação entre o que a gente chama de razão natural e razão revelada, razão natural e razão sobrenatural. Na verdade, do meu ponto de vista, elas são como se fossem etapas. Mas, obviamente, entre a razão natural e a razão revelada tem que acontecer um baque, que a gente chama de graça, né, que te puxe para essas camadas superiores, porque não é natural, né, não é normal que você consiga fazer isso. E a prova de que não é normal é o próprio Sócrates. Quer dizer, se ele não conseguiu, então como é que foi possível ele não conseguir se ele é o cara mais inteligente que já existiu no Ocidente? Certo? Não era pra eu estar falando sobre isso, mas eu nem lembro como foi que eu comecei isso aqui. Mas vamos dizer, sim, se você consegue esses dois primeiros, você é um bodhisattva. Se você não conseguiu os dois primeiros, mas você está na intenção, você é uma boa pessoa. Então, a galera budista que eu conheço não é bodhisattva. Tem um, de todo mundo que eu vi até agora, que eu acho que ele me parece, mas pode também ser o caso dele ter lido muita coisa e, consequentemente, ele saber falar do assunto. Mas mesmo assim, quando você consegue falar do assunto tão bonitinho, você olha assim e diz, não, eu acho que ele tem isso aqui. Que é o Lama Padmasambhava, que é o mestre dos meninos daqui. Eu acho que ele tem esses dois, mas ele não tem o terceiro. Se ele tiver os dois, ele é um bodhisattva. Se ele tiver os três, ele é um Buda. Certo. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Ok. Sim, mas o ponto é, não, aí digamos que eu virasse budista. Eu tô nessa posição, né? Ou eu vou virar budista ou eu vou virar cristão. Não tem mais test drive, eu vou ter que escolher e eu não sei o que é que eu faço. Mas, se eu virasse budista, né, eu vou lascar um monte de gente. Por quê? Porque para as pessoas não parece que é religião. Tipo, preste atenção na sua reação assim, assim, assado e faça tal coisa. Isso não parece religião. Fique parado por um tempo, né, e fique totalmente parado e preste atenção nos seus pensamentos. Isso não parece que é religião. Mas na verdade isso é religião. Então assim, isso vai gerar uma espécie de desequilíbrio na alma do sujeito. E eu vi, assim, pelo meu caso, eu vi clarissimamente que no pós-morte isso vai dar merda. Vai dar merda. Assim, Jesus Cristo disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você obedece um e despreza o outro. Não dá para você servir a dois senhores. Jesus também disse que a gente deve amar os inimigos. Então provavelmente possível, frase horrível, que você ame um e você odeia o outro, entre aspas, mas você entendeu o amor de Jesus Cristo, então você consegue amar o outro também, apesar de que você serve a um deles só, e o outro você não serve, você no máximo ajuda. Se ele virar um próximo. Se ele é um próximo, você ajuda. Se ele não é próximo, você não liga. O seu foco é com o seu senhor. E não com o outro. Então, isso seria mais ou menos a solução de, digamos, convivência entre as religiões. Mas mesmo assim você tem uma, você não pode ter duas.
Não funciona. E esqueci o que é que eu tava falando. Tomar um cafezinho. E é o tempo que eu paro aqui esse vídeo, porque de repente eu vou olhar esse negócio e acabou o áudio. Eu digo, ah, miserável, o áudio foi cortado. Beleza. Então, como vocês podem imaginar, assim, a madrugada foi muito louca. Foi ideias sobre esse tipo de coisa, né? Assim, várias. E foi uma situação bem problemática. Mas no dia seguinte, que eu não consegui dormir, né, praticamente de madrugada, eu acho que eu dei uns cochilinhos um pouco. Mas eu acordei tonto, né, meio zonzo, morrendo de sono. E enfim, foi um dia meio complicado. Eu tava. Um dos motivos de eu não postar o vídeo também é porque eu tava com a fala embolada. Eu começava a falar e aí as frases passavam por cima das outras porque eu tava muito cansado. Mas, enfim. Eu estou claramente me inclinando mais pro budismo do que pro cristianismo. E me deixa triste, porque eu queria ser cristão, mas a minha circunstância específica, digamos, a minha mente, o modo como ela funciona, etc e tal, eu não sei se ela consegue ter paz no cristianismo, isso é um problema. Eu sei mais ou menos como é a paz do cristianismo. Esse ano eu tive tive a oportunidade de ver mais ou menos como é a. Eu não tive nenhuma das duas, mas eu tive a chance de ver como é que funciona a paz no cristianismo e a paz no budismo. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu não sei como é que vai o rumo desse vídeo, mas vamos lá. A paz no cristianismo, ou a felicidade cristã, tá? Ela é, vamos dizer, quando você consegue organizar, se você consegue achar um princípio, uma regra, capaz de organizar toda a sua vida. Então, todo monge, ele vai estar se colocando nessa posição. Quer dizer, não, eu vou aqui obedecer uma regra. Só que não quer dizer que ele é feliz. Ele só é feliz se ele entender, digamos, o que foi que gerou essa regra. Qual foi o princípio que gerou essa regra. Qual é a intenção da regra. Mas não é entender verbalmente. Tipo, eu consigo falar sobre isso. Não, é ele entender. Qual foi o princípio que gerou essa regra. Se ele entender isso, ele vai ficar feliz. Ele vai fazer todas as coisas que ele já fazia no cotidiano, do mesmo jeito, assim, entre aspas. Mas ele vai estar feliz, ele vai estar mais feliz, ele vai fazer melhor. Porque ele vai estar muito feliz. E felicidade é basicamente assim, não se preocupar. Como, no caso, fazer comparação de religião dá uma merda, mas já que estamos aqui, seria o equivalente ao autocontrole mental, tá? Ou pelo menos análogo. Então, assim, todas as suas preocupações, reclamações, tristezas, incômodos, pensamentos negativos, e tristezas, e angústias, e qualquer coisa do tipo, simplesmente desaparece. Some, assim, quebra tudo de uma vez. Então você vai ficar muito feliz, porque se isso não aparece mais, se isso não puxa você e te deixa maluco, é claro que você sabe dizer, ó, sei lá, botar a mão numa ratoeira vai ser doloroso. Mas você não vai ficar, meu Deus, eu não posso botar a mão na ratoeira. Se tem um motivo, não, vou ter que botar a mão na ratoeira porque é uma penitência assim, assado. Você bota, o negócio faz chafe. Você sente dor, mas aquilo é tipo, tudo bem, não tem problema. Dói, mas não tem problema. Então você não fica ansioso nem antes, nem fica choramingando depois, nem vai ficar com raiva pelo fato de você ter feito isso. Ao contrário, nas 3 ocasiões você vai ficar feliz. Então, eu não sei se é o caso de Oséias, mas dá uma imagem de como é que isso funciona. Quer dizer, imagina, Oséias eu não li ainda esse trecho, mas a história em geral é um profeta que Deus ordenou que casasse com a pior prostituta de um cabaré. Casar, né? Então, obviamente ele tentou casar com ela, mas ela sempre ficava tentando voltar pro cabaré, porque ela estava acostumada com aquele tipo de vida, etc e tal, mas ele ia lá, batia em todo mundo e trazia de volta. Se ele tivesse, que eu acredito que sim, já que ele é profeta, mas se ele desperta para o princípio que gerou aquilo, né, ele vai ser feliz. Ele faz isso feliz. Por incrível que pareça, é uma situação completamente aversiva, uma situação que uma pessoa normal iria sentir raiva, ódio, não iria querer voltar atrás da prostituta, ou se fizesse ia fazer com raiva e com ódio, etc e tal. E esse é um ponto muito sutil do cristianismo, que é o seguinte, você fica feliz de fazer essas coisas. Fica feliz de verdade. Do mesmo modo, quer dizer, Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, ela olhou para os necessitados e disse, não, isto aqui
é a minha felicidade. Então tá um monte de gente morrendo, um monte de gente sofrendo, um monte de problema, um monte de coisa, ela correndo pra lá e pra cá o tempo inteiro, resolvendo burocracia, ajudando as pessoas, fazendo não sei o que. Tudo isso ela vai fazer feliz. Realmente feliz. Não é feliz, tipo, a gente pode olhar e dizer, eu sou feliz e não sei o que, mas no fundo você tá cheio de loucura na cabeça. Ai, não, mas não sei o que, mas não sei o que lá, mas e tal coisa. É tipo assim, a pessoa vai pro mosteiro e ela fica, ai, não, mas eu queria fazer faculdade, ah, mas eu queria ter me casado, ah, mas eu queria ter não sei o que, ah, mas eu... Você não está feliz. A pessoa feliz é a pessoa que está lá e ela está lá. Tá? Ela não quer estar em outro lugar. Ela está ali, ela quer estar ali e não tem nenhuma preocupação, angústia, medo, etc. de estar ali. Ela quer aquilo. Claro, existem cuidados. Ah, eu tenho que dar um remédio para essa pessoa agora, senão ela vai morrer. Então você vai. Você sabe o que você tem que fazer. Mas você não vai ficar angustiado por aquilo, nem antes, nem durante, nem depois. Você faz o que você tem que fazer. Isso é felicidade. Tá? E é mesmo, assim, essa sensação de conseguir fazer as coisas sem as angústias, medos, preocupações, ansiedade, etc. Isso gera, tá, uma espécie de influxo bom. Você se sente bem, você se sente realmente bem. E você não queria estar em outro lugar, você quer fazer aquilo. Aquilo se torna a fonte da sua felicidade. Então, assim, quando. Não sei se é o caso de Oséias, mas eu imagino que possa. Mas é possível isso, as coisas serem assim. Quando ele ia lá buscar a prostituta, que ele tinha que bater nos caras, que ele tinha que fazer um monte de coisa, que era uma situação muito problemática, etc e tal. Mas ele estava feliz fazendo aquilo. Ele estava alegre. É estranho isso, mas é sério. Então, quando Madre Teresa de Calcutá estava lá ajudando o doente, e ele morria nas mãos dela, por incrível que pareça, ela estava alegre. Não por ele ter morrido. Mas ele provavelmente também estaria alegre. Porque ele absorveu essa alegria dela. Dentre outras questões. Então, de modo geral, né, a felicidade cristã ela vai implicar em você achar alguma coisa, um projeto, vamos dizer assim, colocado, né, numa chave, né, de após a morte, que portanto é capaz de absorver toda a sua existência. Então ir para o mosteiro, né, achar, né, cuidar dos doentes, né, ou ações assim. Você, sei lá, ser um bom membro da igreja, etc. Isso não é suficiente. Tá? Existe também uma ocasião que é um pouco mais, vamos dizer assim, independente entre aspas. Independente que eu digo assim, não precisa você se envolver em um projeto específico, que seria o método da oração perpétua, né, o exicasmo. Para o meu problema, tá, para o meu tipo de mente, as minhas condições psiquiátricas, psicológicas, etc., o exicasmo seria o que se encaixaria melhor. Por quê? Porque eu só tenho duas opções no cristianismo, até onde eu consegui conceber. Uma opção é o exicasmo, que é condenado pela Igreja Católica. Então, então assim, já foi, já era. E a outra opção é ir pro deserto ou pra montanha, porque as exigências que a minha mente faz, elas são... É tipo, eu resolvo uma, mas tem outra. Resolvo outra e tem mais a outra. Aí vamos dizer que tem umas 4 exigências. Se eu resolver uma, tem mais 3 se não for resolvidas e que vão bater nessa primeira. Se eu conseguir resolver 2, aí as outras vão ficar batendo também. Eu tenho que resolver as 4 numa lapada só. E foi isso que o budismo conseguiu me dar. Quer dizer, eu consegui resolver as 4 numa lapada só e com facilidade. Foi o que eu fiquei surpreso, eu não estava esperando por isso. Inclusive. Eu não sabia que tinha solução, diga-se passagem. Né? Mas se você vai pro deserto, ou pra montanha, ficar isolado, beber pão e água, né? É uma situação propícia a que você consiga resolver as 4. 3, no meu caso, 3 das 4 questões. Mas tem uma que não vai resolver. Aí, essa daí ela vai ficar me batendo. E eu não saberia resolvê-lo. Então, a merda é que o budismo, na primeira, conseguiu articular as 4 e resolver as 4, e fudeu. Mas o exicasmo, se não fosse uma heresia na Igreja Católica, seria algo que daria para ter mais ou menos o mesmo efeito. Acredito eu. Apesar de ser mais difícil, diga-se passagem. Mas tem um problema. A frase que é usada, né, na oração do nome, eu acho que tem como botar outra frase, mas a frase, que é a frase tradicional usada na recitação do nome, é Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim. E eu não consigo falar
de mim. Eu só consigo falar de nós. Não dá. Por quê? Porque isso vai me fuder muito. Especialmente depois de morrer, mas infelizmente eu não queria piedade. Esse é um dos 4 problemas. Vamos dizer assim. Eu não sei se são 4, tô chutando aqui, mas esse é um dos 4 problemas. Eu não queria piedade, ao contrário. Eu sei que eu vou precisar muita, mas eu não queria piedade. Eu queria, ao contrário, que todos os meus pecados eles fossem julgados com o máximo de rigor e que eu fosse condenado com o máximo de, sabe, a pena mais dura que ela pudesse ser feita. Quando alguém não faz isso comigo, eu me sinto muito mal. Muito, 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 muito mal. Mas muito mal mesmo. Se eu sei que eu fiz uma merda e a pessoa tem compaixão de mim, eu me sinto mal. Não porque eu não gosto da compaixão da pessoa, mas porque eu queria que ela me julgasse, me batesse, me esculhambasse. Eu queria que ela acabasse comigo. Então, se você tem esse modelo, esse tipo de psique que é um pouco masoquista, né, digamos assim, e você tá recitando o nome, você não vai recitar o nome de verdade. Porque você vai estar tendo piedade de mim e você... Mas eu não queria isso. Eu sei que eu vou me fuder muito por causa disso, mas eu não queria. Eu queria realmente um julgamento. Eu sei que só Deus é bom, então assim, diante de Deus, e todo jeito eu tô fudido e eu vou pedir misericórdia, né? Mas ficar pedindo a misericórdia e a piedade, eu não consigo. Isso é um limite meu. Isso é um mau sinal, inclusive. Mas não é coisa de escolha, entendeu? É assim, é o modo como o meu corpo e a minha alma funcionam. E eu não sei mudar isso aí. Então eu coloco tem de piedade de nós, porque é tipo, né, eu e as pessoas. Mas é mais. Aí quando eu penso nós, eu penso, mas tem piedade mais das pessoas do que de mim. Aí por isso que eu consigo falar nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Então eu cheguei a fazer experimentos há alguns anos com a oração do nome. E aí eu entendi mais ou menos, então é mais ou menos isso que vai acontecer quando a gente faz a oração. A oração faz tal efeito, gera assim, faz assim, assim. Eu gosto de fazer experimento, né? Então fiz. Mas há alguns anos atrás. Hoje eu entenderia melhor como fazer funcionar e por que funciona. Mas não vamos falar sobre isso. Mas eu vi, só que eu ficava nesse negócio, mas eu não consigo. Primeiro, de cara eu já mudei a oração, né? Tem de piedade de nós. E eu estou aplicando ela de outro modo, em outra intenção. Então já quebrou. Então eu olho assim e dizer agora o que, é que eu faço, não sei. Mas enfim, a felicidade cristã é quando você consegue ordenar a sua vida com base no princípio. Né? Se você conseguir achar o princípio e conseguir achar a relação entre você e esse princípio, né? Mesmo que você não tenha organizado tudo ainda, mas daí pra frente você vai começar a organizar e tal e coisa, né? Até juntar as peças e você conseguir ficar completamente devotado a esse modo de vida. Então, por incrível que pareça, por coincidências maravilhosas, não sei se essa é a palavra certa, mas por coincidências impressionantes, né, eu tive a chance de ter experiência de ver mais ou menos como é essa felicidade cristã. Eu vi. Assim. Não é que eu tive, mas eu vi. Mas aí eu tive uma chance e a chance passou. Né? E aí o que acontece é o seguinte, eu vi também que diante da felicidade cristã, quando você é completamente absorvido naquilo, né, no princípio que está sendo apresentado para você como o princípio de felicidade, digamos assim, as outras coisas realmente perdem importância. É mais ou menos o equivalente a, imagine que você sabe que tem uma prova amanhã, né, uma prova importante, e você é meio vagabundo. Então, você sabe que você tem essa prova, faz uma semana que você sabe que tem essa prova na segunda-feira. Até sábado você tá tipo, tudo bem, depois eu vou pra fazer a prova, etc e tal, porque você é um vagabundo brasileiro normal. Quando é no domingo, o que acontece com você é o seguinte, quanto mais próximo vai chegando a hora da prova, né, da deadline, mais é como se aquela preocupação ou aquele ato de estudar para a prova fosse ganhando terreno psicológico em você. E ele ganha na medida em que ele queima, né, a agonia, entre aspas, ela queima as outras preocupações
momentaneamente. E esse ato de queimar as outras preocupações dá a energia que permite que você faça isso aqui, que é estudar para a prova de amanhã. E todos os brasileiros praticamente vivem com base nesse princípio, tá? Nessa regra. E ela funciona em alguma medida. Ela não é perfeita, mas ela funciona. Ela não é perfeita porque, primeiro, ela é temporária, né? E segundo, o sentimento que está gerando esse fogo que queima as outras preocupações é um sentimento negativo, é um sentimento de preocupação. Mas imaginem algo equivalente a isso, mas o sentimento que gerou essa queima das outras coisas é um sentimento amoroso. Então, assim, uma coisa se ergueu diante das outras. Você tem um monte de coisa na sua vida, um monte de preocupações, de ansiedades, de mas eu quero terminar a faculdade, mas eu quero arranjar uma namorada, eu quero casar e ter filhos, mas eu quero, sei lá, ser um grande escritor, mas eu quero ser um grande intelectual, mas eu quero ser um grande pintor, foda-se. Todas as coisas que também estavam ali na sua mente, se agitando e querendo espaço, né, eles vão ser queimados por uma coisa só. O sentimento que motiva essa coisa é amor. Mesmo que você não tenha esse nome, você não sabe o que é amor, você não sabe o que é isso, você é um merda. Mas por alguma razão, aquela coisa era a coisa que você mais amava, o que você amava de verdade. Então, aquela coisa, ela sobe, tá? E todo o resto em torno queima. E no que ele queima gera energia. Só que aí nesse caso, a energia é positiva. Então você sente plenitude. Você sente felicidade. Todas as outras preocupações, elas perdem importância. Todas. As únicas coisas que vão aparecer para você são as coisas que estão ligadas a esse ato. Eu tenho que fazer X, tenho que fazer Y, tenho que fazer Z. E cada uma das coisas que você tem que fazer, você vai fazer com energia e com felicidade. Com alegria. Porque aquilo é o que você sente que é a única coisa importante da sua vida naquele momento. Todo o resto, não é que você esqueceu, mas não tem peso. Tipo, se vier na sua cabeça, mas eu queria fazer faculdade. Mas e daí? Não tem importância. Então, vai embora. Entendeu? Então, isso gera essa felicidade. Então, esse fogo, né, ele permanece queimando. Ele vai permanecer queimando e queimando. Como é embasado numa coisa positiva, ele vai continuar queimando. Enquanto aquela situação ela for possível permanecer, por exemplo, se você é no mosteiro que isso acendeu, né, você vai permanecer no mosteiro. Se é uma situação temporária, tipo, Oséias casou com a prostituta morreu. Né, aí, né, talvez não permaneça a não ser que aquele fogo, aquela preocupação, ela se direcione para um outro elemento, por exemplo, cuidar dos filhos. Aí continua. Se não, ela meio que se extingue. Mas de modo geral ela vai permanecer. E mesmo que ela se extingua, mas você sabe como é que é. Você sabe o sabor. Então você sabe procurar de novo. Mas a tendência dela é se manter. Então, mesmo que se surgirem mais outras preocupações, mas e a faculdade, mas não sei o que, mas tudo aquilo se torna combustível para manter o fogo queimando. Então ele vai continuar queimando e queimando. Então, foda-se as outras coisas. Todas as preocupações que forem aparecendo, elas se tornam combustível. Combustível. Então você tá no 100%. Naquela regra, naquele modo de vida, você vai viver em plenitude. E ali vai ser a sua felicidade. Eu tive uma leve experiência disso, mas acabou. Mas eu vi também que mesmo assim, havia insuficiência. Quer dizer, não funcionou totalmente, no meu caso específico. Eu vi claramente que aquilo é felicidade. Eu vi claramente que aquilo é capaz de gerar felicidade para muita gente, mas para mim faltou uma coisa. Não estava tudo resolvido. Coisas que, ironicamente, se ficavam igualados a isso, por assim dizer, né, não estavam resolvidas. Então eu não conseguia agir com plena força. Né? E vai acabar a bateria, vou ter que fechar aqui o vídeo e abrir um próximo. Certo? Então, eu perdi um pouquinho a fio da meada. Mas, esse modelo seria a felicidade cristã. E aí no meu caso, né, eu fui inclusive lembrando agora, enquanto eu fui no café, que faltavam algumas coisas, mas assim, mesmo as coisas que faltam, elas perdem importância. Elas realmente perdem importância, porque elas se tornam também combustível. Então você fica, não, eu não tô fazendo as coisas direito, tá faltando um monte de coisa, eu tenho um monte de problema, mas
isso não vai virar uma preocupação nem por um segundo. Então, assim, dá pra ser cristão nesse sentido. Não, dá, mas eu sei que falta algo. Como eu não estou nesse estado, como eu não tô, eu não tô vivendo isso, eu sei que falta algo. Mas dá. Tipo, isso significa dizer que todo mundo, de certo modo, todo mundo tem como ser cristão, né? Desde que consiga atingir, né, esse fato que se torna a chama que queima todo o resto. A chama do amor, vamos dizer assim. E no caso da felicidade budista é uma outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver com isso aqui. E que, na verdade, esse modelo de autocontrole do corporal, da mente e da inteligência, eles estão mais próximos desse modelo budista. Esse modo de descrever é um modo de escrever budista, vamos dizer assim. Por quê? Porque a técnica da meditação, ela consegue articular essas três coisas numa lapada só. Assim. Se você fizer a meditação budista da maneira correta, na primeira, se fizer correto, é muito difícil fazer correto, mas na primeira já você atinge as três coisas. Se você atinge assim, você acha a chave, é assim que faz. Se você fizer correto, mas é muito raro pra você conseguir fazer correto. Se você fizer correto, você acha a chave para as três coisas. E o resto, aí você vai passar um período adquirindo objetivamente esse autocontrole, na prática, né? Passando por situações, às vezes novas e tal, que vão requerer uma certa readaptação, reajuste. Mas daí você consegue esse autocontrole. E consequentemente, isso significa o seguinte, olha, a sua inteligência, ela captou um princípio que se coloca diante da morte, né? A sua alma, ela consegue obedecer a esse princípio e o seu corpo consegue obedecer a sua alma, basicamente. E aí funciona. Então, se você consegue silenciar a sua mente, silenciar que eu digo não é que ela vai ficar calada, é que ela não vai ficar puxando você para todas as direções que ela quiser. Você vai ter felicidade. Perceba que é uma maneira completamente diferente da cristã. Ela é mais, digamos, autônoma, não sei se é a palavra, mas individualista. E no cristianismo é a chama do amor, que queima as outras coisas. No budismo não é autocontrole, né? Então, vejam essas duas imagens, tipo chama do amor, né, e autocontrole. Tudo bem, e aí eu vi também o seguinte, olha, é possível você, digamos, adquirir autocontrole do corpo e da mente e permanecer um miserável, um pecador miserável. Eu vi, assim, realmente tem como. E essa pessoa, ela vai ser um filho do diabo, entendeu? Assim, ela vai ser um monstro. Acreditem, ela vai ser um monstro. Então, você tem como fazer o budismo virar um monstro. Porque, digamos, se você adquiriu... Eu vou dar um exemplo que... Baseado em quê? Não sei. Mas, mas se você adquire autocontrole corporal e mental, imagine os adolescentezinhos que estão ali, eu sou beta, eu não consigo pegar mulher, não sei o que e tal, um monte de preocupações meio toscas, mas são preocupações, né, no contexto da pessoa. E de repente ela adquire autocontrole corporal e mental. Se você pegar essa criança que eu digo que pode ter 23, 24 anos, não interessa. Se você pega essa criança e você consegue fazer até autocontrole corporal e mental, no instante seguinte ela vai pra festa pra comer não sei quantas mulheres. Por quê? Porque agora ela tá em paz, a mente dela tá em paz, e a mente dela estando em paz, ela vai descobrir que, na verdade, masculinidade não é um monte de viadagem de, não, ser masculino é fazer tal coisa, ser masculino é fazer Y, ser masculino é fazer Z, ser masculino é fazer... Ela vai ver que tudo isso é bobagem. Mas como ela adquiriu o controle corporal mental, ela vai perceber que ela pode, portanto, pegar quantas mulheres essa pessoa quiser, esse cara quiser, e que na verdade é muito fácil. E ele vai estar ainda, ele não vai ter, provavelmente ele vai ter o autocontrole completo. Porque para ter o autocontrole completo da mente e do corpo precisa da inteligência. E consequentemente ele vai experimentar. E para experimentar ele vai começar a pegar um monte de mulher. Então nesse momento você virou um filhote do diabo. Então é muito fácil cair nisso, muito fácil. Assim como os ascetas hindus, os ascetas malucos, que ficam fazendo um monte de loucura para tentar ter
autocontrole. Não. Você fica com o braço assim por 20, 30 anos, o outro fica sem comer por sei lá quanto tempo, o outro fica andando sobre a brasa, etc e tal. Eles não têm autocontrole mental, eles têm autocontrole corporal num grau excessivo. Mas isso gera um desequilíbrio na mente, desequilíbrio muito grande. No caso do filhotinho do diabo, ele pelo menos tinha autocontrole corporal e mental, mas faltava da inteligência. No caso do ascetem do maluco, ele tem autocontrole apenas do corpo. Então a mente dele fica maluca. Ele acha que ele adquiriu a luz, a iluminação, etc e tal. E isso é o que vai deixar ele mais louco ainda. Mas na verdade ele não adquiriu, ele só adquiriu o autocontrole corporal. Eu suspeito que essa doidice de Osho e companhia talvez seja algo mais ou menos assim. A pessoa adquiriu o autocontrole corporal, adquiriu algo do autocontrole mental, mas insuficiente, e aí a pessoa fica louca. Então tem muita chance de dar merda. Assim, muita chance de dar merda. Enquanto que o cristianismo não. O cristianismo, como é movido pelo amor, desde o começo, então a coisa, mesmo que dê errado, ela tá mais bonita. Mas aí por causa disso, por causa dessa loucura, que é muito fácil você cair no budismo, é que eles enfatizam a postura bodhisattva de compaixão com os seres. Porque na verdade, se você adquire o autocontrole da inteligência, você descobre que o princípio que rege as coisas, o princípio que rege a sua inteligência é o amor, e etc e tal. Mas você adquirir autocontrole da inteligência é mais difícil do que você adquirir autocontrole corporal e mental. É mais raro, assim. Existe muito mais bodhisattvas do que budas. Então, assim, se não tivesse a postura de, olha, você está fazendo isso para compaixão com os seres, né? Você ia criar uma legião de monstros, entendeu? Que iam ser espalhados na humanidade. Isso ia ser uma merda, assim, imensa, imensa. Gente, um psicopata, tá? Uma das coisas que ele tem, que faz com que ele seja tão atraente, etc., para as mulheres, é justamente um grau maior de autocontrole mental. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, é complicado. Por isso que tem a postura bodhisattva, por isso que tem tanta ênfase nessas coisas e tal, para evitar merda. Enquanto que o cristianismo é a chama do amor, né? Aqui é o autocontrole, e esse autocontrole ele pode dar muita merda. Ok. Aí isso aqui é só pra falar na meditação e humildade, etc. Que de certo modo eu já falei, né? São duas vias, né? Se você inclina para uma, inclina para outra. Se você ensina a meditação para as pessoas, você está ensinando budismo, mesmo que você não saiba. Se você ensina humildade para as pessoas, você está ensinando cristianismo, mesmo que você não saiba. Por quê? Porque o que é essa chama do amor? Essa chama do amor é quando você acha uma coisa diante da qual você é capaz de se humilhar 100%. Quer dizer, aquela coisa ela vale mais do que toda a sua existência. Isso é o que? Humildade. Isso é humus. Quer dizer, diante daquela coisa você reconhece, eu sou terra. Tá? Eu sou barro e essa coisa é a coisa mais importante da existência. Tá? Ela é Cristo para mim. Então eu me dedico a ela integralmente. Se você conseguir olhar para a coisa e dizer isto aqui é Jesus Cristo, pronto. E essa coisa, ela te transforma em barro e consequentemente você vai conseguir se modelar tantas vezes quanto é necessário para se adequar àquela coisa. Esse é o caminho da humildade. Esse negócio da cena de Santo Agostinho é para exemplificar a ocasião da conversão verdadeira dele, né? Que é quando ele... Deixa eu ver aqui. Eu não vou ler, não. Nem pode estar falando isso aqui. Não, errei. Abri errado. Calma. Aqui. Capítulo 12 do livro 8º. No capítulo 12 ele vai falar do momento em que ele se converteu, que é a cena em que ele descobriu que a verdade é Jesus Cristo, a inteligência dele estava ordenada ao princípio correto, mas a mente dele não estava. Então ele fica louco, desesperado, o que é que eu faço? Porque eu quero seguir Jesus Cristo, mas eu quero comer mulher, eu quero muito, assim, muito mesmo, o que é que eu faço? Né? Não, e o casamento, e ter filhos, e etc, tudo isso é o quê? Sua mente está louca. Então ele fica louco. Até que tem a coincidência, né? Toma e lê. Aí ele entende aquilo como um chamado divino, ele vai pegar um trecho de Paulo, o trecho de Paulo fala sobre concupiscência, e quando ele lê aquilo, é como se, digamos, acende a chama. Então, ele já tem a direção do amor, não, eu sei a verdade, a verdade é Jesus Cristo, Deus é Jesus Cristo, etc. A imortalidade está aqui.
A inteligência dele achou o alvo. Tá? O alvo perante o qual amar, mas falta a chama. Então, esse momento, né, em que ele vê a coincidência, entre aspas, né, ou a providência divina, enfim, ele enxerga Deus através daquela coincidência, ele abre o trecho, quando ele abre o trecho e vê que está falando sobre exatamente o problema que ele está vivendo, por alguma razão que eu não sei qual é, tá, mas aquilo acende a chama. Então, no que acende a chama, todas as preocupações dele viram pó, viram combustível para manter a chama do amor. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Só que aí, no caso, ele achou um princípio, digamos, a circunstância que ele encontrou já é uma circunstância que dá para manter durante a vida inteira. Né? Então, ele adquiriu a paz. Então, o que é essa paz? A paz é quando todas as outras coisas elas perdem a importância diante de uma e, consequentemente, você não tem mais nenhum tipo de preocupação mental. Sua única preocupação, entre aspas, é permanecer ali, continuar fazendo aquilo. E, claro, não desagradar, mas você já sabe como não desagradar. E você quer não desagradar, então você não vai desagradar. Então, sim, eu tenho que colocar aqui uma informação. Eu vou colocar um extra aqui. Só para complementar isso aqui que eu falei da meditação e a humildade. Né? São dois caminhos diferentes. Tem um terceiro, tá? Que eu queria só fazer uma breve menção. Que eu cheguei a querer gravar um vídeo sobre essas coisas, mas eu achei meio chato. Que é assim, eu não tenho certeza se isso é do hinduísmo completo, mas aí eu vou ter que começar a mexer. Né? Porque Guénon e companhia, eu vou ler os livros de Guénon sobre hinduísmo, para ver como é que ele está trabalhando isso, mas provavelmente, pelo que eu já sei do que ele fala, provavelmente ele está trabalhando apenas o fator da inteligência. Qual é o princípio que é eterno, imutável, absoluto, etc e tal? E eu comecei a falar que metafísica é... Como é que eu tava dizendo? É brincadeira de velho brocha. Porque, obviamente, é muito importante você achar esse princípio. Mas ele ele não surge na mente através de uma meditação longa. Meditação que eu digo no sentido cristão. Um pensamento longo, uma leitura prolongada sobre o absoluto, etc, etc. Tudo isso pode dar sinais, mas isso não é o foco. Então, ficar brincando desse negócio não vai rolar. Geralmente, ao contrário, vai fazer você ficar preso a uma etapa inferior do que seria, digamos, a verdadeira preocupação humana. Ou esse centro que Santo Agostinho encontrou. Geralmente você vai travar em etapas anteriores, que é quando você, na verdade, está fazendo filosofia, mas você acha que aquilo é religião, não é? Ou seja, você achou um centro articulador de tudo, mas esse centro, na verdade, é o centro socrático, não é o centro, digamos, de Jesus Cristo, não é o centro da religião. Em outras palavras, ele diz respeito à vida e não à morte. Então isso vai dar merda. Mas enfim. Pelo que eu imagino, tá? Fui na meditação, no yoga de novo, tal coisa. Eu não quero falar sobre isso, mas foi muito divertido. Lembranças. Mas, sim. Pelo que me parece, isso é chute do chute. O caminho hindu, eu não sei se é o hindu em geral, mas eu sei que esse caminho no hinduísmo com certeza existe. Que é o quê? Reconhecer esses fluxos, ou influxos vitais, que é o que eu estava chamando, acho que eu falei no vídeo anterior, não sei. E aprender a posicioná-los todos na cabeça. Tá? Como assim? Eu falei pra vocês que no começo que eu tava meditando, eu entendi sobre a atenção plena enquanto eu estava cagando. Quando eu tava cagando, eu percebi que cagar é o momento que eu mais gosto de ficar pensando sobre outras coisas. Então eu ativei o momento, ativei entre aspas o modo de atenção de meditação, colocando a atenção na cabeça, o foco na cabeça, como se eu ficasse observando meus pensamentos naquele momento. Como se fosse para eu parar de focar no que eu estava pensando para focar em cagar. Mas eu não quero focar em cagar. Então, beleza. Então, eu vou observar os pensamentos tentando jogá-los fora. Né, que é o que eu faço na meditação. Então, o corpo fica mais ou menos travado. Não totalmente, porque eu estou cagando, enfim, entre outras coisas. Mas eu vou tentando despistar os pensamentos para ver se eu consigo achar o vazio. Então, daí também eu posso aplicar em outros momentos. E aí foi brincando dessas coisas que eu comecei a perceber para onde vai o foco em certas circunstâncias. Né? Por exemplo, eu já falei aqui, né? E lembrando que isso é muito perigoso, vocês podem acabar dando a bunda por causa disso aqui. Mas eu falei, olha, quando a pessoa sente uma decepção muito grande, você vai sentir um foco no coração. Inclusive, se for uma decepção muito grande e você tiver um probleminha no coração, você pode ter um infarto.
Se quando você tá com fome, alguma coisa, o foco vai na barriga. Quando você tá, é como se fosse um calorzinho que vem pra barriga. Quando você tá com vontade de cagar, o foco vai lá pra baixo, né? Esse aqui que chama de raiz. Sacral é o da frente, né? É o órgão da frente. E a raiz é o órgão de baixo. Quando você está com medo, que a gente fala expressões como, medo não, susto. Fulano teve um susto. Quando teve um susto, é só trocar a cueca que tá tudo bem. Significando que o cara se cagou. O que significa se cagar? Não, o foco vai lá pra baixo. Vai da raiz, chakra da raiz. Quando você tá excitado sexualmente é porque você tá com foco lá na frente. E geralmente quando você tá assim, você não quer, porque é inconveniente, e você tenta botar o foco na cabeça. Quer dizer, não vou pensar sobre alguma coisa que não seja empolgante. Aí você bota o foco na cabeça, para tentar tirar o foco lá de baixo, para ver se consegue reorganizar o corpo. Dentre outros casos, né? Sim, aí, quando você tem medo, né, é uma situação mais prolongada, a gente diz que o cu do cara trancou de tal modo que não passa nem Wi-Fi. Né? Então, isso é mais ou menos essa questão dos chakras. Então, por exemplo, a inteligência emocional de Daniel Goleman é sugerindo que você deveria ter autocontrole para que você reaja de maneira racional. Você não reaja o tempo todo, digamos. Sei lá, você tem um susto, você tem uma arma e você tem um susto, você vai dar um tiro se você não tem autocontrole. E o que é ter autocontrole? É conseguir colocar o foco não no cu, na hora do medo, do susto, mas na cabeça. Então, de certo modo, inclusive eu tava lendo, eu tive que dar uma parada, mas eu tava lendo um livro do Caminho do Castelo Branco chamado Coração, Cabeça e Estômago. Justamente por causa disso. Caramba, coração, cabeça e estômago, é isso aqui. Que primeiro ele dá um foco no coração, e aí ele fica um cara emocionado, apaixonado, e vai, pula de paixão em paixão e tal, e dá merda. E é paixão no sentido romântico, quer dizer, a paixão brasileira, a paixão que o foco é lá embaixo, foco sacral, vamos dizer assim. Eu não vou usar esse nome bonito não, vou botar a palavra correta, foco no órgão sexual. Então é o funk, etc. Mas o amor romântico é aquele amor que é tipo, você vê o olhar da menina, você olha pro olhar e você, estou perdidamente apaixonado por esse olhar. Como assim um olhar vai deixar o cara pelo rosto dela, etc. Claro que vai coração e o órgão lá de baixo, os dois vão ativar, né? Não é só um, você vai ativar os dois. Mas o amor romântico em geral ele vai pegar o coração, então enfim. Aí dá merda, aí o cara diz, não, agora botar a cabeça, porque agora eu vou ser intelectual, isso aqui, tal coisa. Vai dar merda também, depois, não, vou botar no estômago, porque o importante é pagar as contas. Eu acho que vai ser uma coisa assim. Não terminei a leitura, mas provavelmente vai ser assim. Mas é muito interessante. Mas enfim, eu acho que a meta hindu, vamos dizer assim, a meta do budismo é a meditação, você entender através de meditação. Apesar de ele estar na posição de meditação, vai ter alguma influência entre uma coisa e outra, mas o budismo não tem nada a ver com você colocar o foco na cabeça exatamente. Até se você pensar na atenção plena e tal, mas deixa pra lá. Eles não são a mesma coisa, tá? É isso que eu tô querendo dizer. O caso, tanto é que você pratica yoga e você pratica meditação, são coisas diferentes. Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga é para você aprender a tomar consciência dos vários direcionamentos do influxo vital para que você consiga colocar todo o seu centro na sua cabeça. E aí, uma vez que você coloca todo o seu centro na sua cabeça, isso é muito difícil, diga-se de passagem, mas se você conseguir fazer isso, aí tem um sétimo chakra que é aqui, que é como se fosse uma antena que capta algo de cima, a coroa. Essa coisinha de captar de cima, ela é o lugar de onde você pode receber o princípio, ou a consciência do após a morte, digamos assim. O que existe em mim além do corpo e da mente, né? Qual é a terceira coisa? Né? Ela se recebe desse outro chakra. Então, se você receber e você está com tudo organizado na cabeça, né? Então você articula uma coisa com a outra com muita facilidade. Então significa que daí para frente a sua ação ela vai ser toda organizada com base nesse princípio. Tá? Então seria mais ou menos essa via. E eu não tinha a intenção de usar esse vídeo para falar de religião comparada, mas eu estou fazendo isso. Que merda. Mas é só para dar uma imagem geral. São 3 vias completamente diferentes. Completamente diferentes. Apesar que a hindu e a budista elas são parentes, mas são completamente diferentes. É possível, eu acho que tem como. Se eu começasse a pegar o judaísmo, começasse a pegar o islamismo, provavelmente vai dar para ver algum parentesco entre essas 3. Entre o judaísmo, o cristianismo e o budismo.
e islamismo. Provavelmente ligado a essa chama do amor também, só que em modos diferentes de chegar a ela, ou expressões um pouco diferentes, mas algo bem similar, mas eu não sei. Mas enfim, não era sobre isso que eu queria falar, mas já tô falando, então vamos seguindo. Sim, uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho muito interessante, é... Aqui, sim. É que tem... Eu tô lendo uns koans esses dias, e aí eu percebi mais ou menos qual é a brincadeira. A brincadeira do koan, porque a gente costuma chamar um koan de uma parábola ou uma fábula. Parábola em relação a Jesus Cristo e fábula em relação a Esopo. Mas na verdade não é. Porque, digamos, as parábolas de Jesus, elas têm a intenção de você entender uma forma. Quando diz, olha, eu vou semear e eu posso semear, e aí algumas sementes caem no meio do caminho, outras sementes, sei lá, eu posso jogar entre espinhos, entre areia e entre rochas, eu acho, uma coisa assim. E cada um significa alguma coisa, e nas sementes, algumas vão gerar frutos de 30 por 1, outros, não, 30 por 100, outros 60, não, 30 por 1, outros 60 por 1, outros 100 por 1. Tudo isso é a explicação de certos esquemas, certas formas. É como se eu dissesse assim, existem tipos de pessoas que funcionam assim, assim assado, né? E aprenda a perceber esse tipo de pessoa, como eles funcionam, qual a relação entre eles e como que você pode aprender a lidar com essas circunstâncias para tentar chegar na meta. Então, é uma meditação intelectual, apesar de ser exposta de uma maneira popular, né, digamos assim, com situações mais rurais, vamos dizer assim, né, e consequentemente mais universais, porque o campo é mais comum do que a cidade, é mais fácil de você, mais universal do que a cidade, na cidade depende de um monte de circunstâncias. Então, são esquemas universais, digamos assim. A fábula é um esquema causal, tá? Uma causalidade. Se fizer X, acontece Y. Se fizer Z, acontece A. E você aprende a captar isso para aprender a captar princípios. Tá? Então, existe também uma certa complementariedade entre uma coisa e outra, e não por acaso, né, a filosofia grega e o cristianismo eles se articularam tão bem. Né? É porque é o mesmo tipo de inteligência assim, que está sendo usado nos dois casos, apesar de que em posições diferentes ou graus diferentes desse tipo de inteligência, mas é o mesmo tipo de inteligência, que é a inteligência mais formal, ou o que eu chamo de operacional, né? Que é diferente da inteligência científica, tá? Ou, enfim, de aplicação de habilidades, habilidade, arte ou ciências, é outro modo. Mas, enfim. E aqui não, aqui é uma outra coisa. E essa fábula, esse koan serve muito bem para explicar a diferença. Então eu vou ler aqui para vocês e vou explicar um pouquinho. 2 monges estavam lavando suas tigelas no rio quando perceberam um escorpião que estava se afogando. Um dos monges imediatamente pegou no colo na margem, pegou e colocou na margem. No processo ele foi picado. Ele voltou para terminar de lavar sua tigela e novamente o escorpião caiu no rio. O monge salvou o escorpião e novamente foi picado. O outro monge então perguntou: amigo, por que você continua a salvar o escorpião quando você sabe que sua natureza é agir com agressividade picando? Porque, replicou o monge, agir com compaixão é a minha natureza. E aí eu gostei muito dessa nota que é colocada aqui, porque é exatamente isso aqui. Né? Ela vai dizer o seguinte, olha, a outra versão desse conto descreve uma raposa que concorda em carregar um escorpião em suas costas através de um rio, sob a condição que o escorpião não o pique. Mas o escorpião ainda assim pica a raposa quando ambos estavam no meio da correnteza. Enquanto a raposa afundava, levando o escorpião consigo, ela lamentosamente perguntou ao escorpião por que tinha condenado a ambos à morte ao picá-la. E aí o escorpião vai responder que é porque é a natureza dele. A mesma história é encontrada na tradição indígena americana e no Brasil a raposa é substituída por um sapo. Mas são... Então assim, que a do sapo é que eu conhecia, que é uma fábula. Mas acontece que são duas histórias com intenções completamente diferentes. Tá? A da raposa e a do sapo são a mesma, mas essa do koan é diferente. Tanto é que elas não é 2 bichos que estão interagindo, é um ser humano e um bicho. Então já mudou a brincadeira. Mas a função do koan, vamos dizer, a função da fábula, melhor dizendo, ela é você reconhecer uma causalidade, uma forma. Como assim? Por exemplo, Ana Beatriz Barbosa usa esse exemplo, usa essa fábula para inaugurar o livro, iniciar o livro Mentes Perigosas, para falar sobre psicopatas.
Então, olha, a natureza dele é agir assim. Então, assim, existem pessoas que elas vão agir como escorpião, e você tem que aprender a ser alguém que vai reconhecer isso. Então, reconheça essa causalidade. As pessoas que vão agir assim, porque é a natureza delas. E você tem que aprender a lidar com isso. Então, é algo assim. Uma vez consciente dessa forma, existem pessoas que são assim, né? Que aqui é dado de maneira genérica, através da situação do escorpião, mas você vai aprender a reconhecer em casos particulares, através da comparação com essa forma genérica. Na medida que você aprende a reconhecer, vai ficando mais fácil, claro, você aprende a como lidar com essas situações. Certo? Então você captou uma causalidade. Assim como eu dei o exemplo de, não, a lebre e a tartaruga. Né? A lebre e a tartaruga é equivalente ao sujeito que é um gênio e o sujeito que é muito esforçado. Né? Então, não é que ele me permite ver a competição entre eles dois, mas me permite ver esses dois tipos de pessoas. O sujeito que é um gênio em comparação com o sujeito que é um esforçado, muito esforçado. São esses dois os dois que conseguem algum resultado efetivo. Né? E a relação entre os resultados que eles conseguem também está exposto na fábula, tá? Como de modo genérico. Né? No caso aqui da fábula, do Koan, a intenção do Koan não é te dar um esquema. Também você pode usar para isso, mas a intenção dele não é te dar um esquema de percepção de tipos de pessoas ou de tipos de situações de vida. Mas num sentido mais fraco, é ilustrar princípios do budismo. Tem um modo de ação de Buda, um modo de ação compassiva, e como que ele se manifesta em seus aspectos. Então você tem como categorizar, isso aqui representa equanimidade, isso aqui representa tal coisa, isso aqui representa tal coisa, e juntar as fábulas nesse modelo. Mas esse modo de entender é um modo ocidental. O modo efetivo de entender a parábola, ou o koan, é você, digamos, perceber o influxo em você e meio que quebrar. Então, que é o que os monges vão fazer. Quer dizer, o cara tá, sei lá, não vou saber puxar um exemplo aqui, mas geralmente os koans é tipo, não, fulano estava ali pensando, pronto, tem um que dá pra ilustrar. Chegou um guerreiro para perguntar para um sábio, né, assim, o que é o paraíso, alguma coisa assim. O que é o inferno e o que é o paraíso, alguma coisa assim. Ou o que é o inferno, acho que ele perguntou o que é o inferno, isso no contexto budista. Né? E aí o monge, ao invés de responder, ele diz, não, você é um bosta, você não serve pra nada, você é um guerreiro ruim, você etc, etc. Começa a xingar o cara de vários modos, naquilo que é mais importante para ele. E aí o guerreiro fica irado, né? Puxa a espada e vai na direção do monge para matar. E aí, enquanto ele tá correndo, o monge olha e diz, não, olha, isso aí é o inferno. Aí o cara tem um choque. Então, assim, através do caso concreto, né, ele viu exatamente o que é aquela realidade. Mas é assim, não foi. A gente não é lendo o Koan que você vai entender. Não, é você perceber essa situação acontecendo em você. Se você perceber qual a situação acontecendo em você, isso aqui é o inferno. E aí, no caso, na historinha, quando o guerreiro tem um choque para, né, ele já muda completamente de postura. Então ele se prostra diante do monge, né, pede perdão e tal, e agradece. E aí o monge vai falar, isso aí é o paraíso. Então assim, é um modo de reagir que é mais concreto, um modo de entendimento que é mais concreto, muito mais concreto. Quer dizer, no caso da parábola, você pode entender a situação e aprender a lidar com ela. No caso do koan, você deveria viver a situação. E ele ajuda você a reconhecer, né, tipos de circunstância que vai gerar aquilo. Mas a meta é a mesma. Tipo, a meta não é te dar, a meta da fábula, digamos, é te dar uma imagem do intelecto humano e como ele funciona. A meta do Koan é te dar a imagem, digamos, de como atingir o estado, digamos, além do intelecto, ou a fonte do intelecto. Diga-se passagem, tá? Nos dois casos, o guerreiro entendeu o que é o inferno e o que é o paraíso, mas nenhum dos dois é a meta budista. A meta budista é uma outra coisa. Que seria o seguinte: se houvesse uma continuação do Koan, né, depois que ele reconhecesse o estado do inferno, depois que ele reconhecesse o estado do paraíso, ele teria que reconhecer uma terceira coisa, que seria, digamos assim, quem era esse eu que estava oscilando entre o inferno e o paraíso? Se ele consegue passar de um extremo para o outro, né, o que ele é? Então, se o monge quisesse levar ele para esse estado, ele teria que fazer uma outra
situação para meio que tentar quebrar. Então, geralmente eles vão fazer ações meio inesperadas, mas que a intenção é gerar a intelecção, pelo caso concreto, desse estado anterior, digamos assim. Que ora se manifesta como inferno, ora se manifesta como paraíso. Mas o que é essa estabilidade que consegue oscilar entre uma coisa e outra? A intenção do Koan é você atingir esse estado. Ele quer te direcionar para esse estado. Se o sujeito está preparado, um Koan é suficiente para fazer ele conseguir chegar lá. Eu ralei uns 70, então não entendi nada. É pra isso que serve, eu entendi pra que serve. Agora sim, você conseguiu chegar lá? Não consegui chegar lá. Mas é muito interessante. Eu tinha botado aqui umas imagenzinhas, né? A imagem de Buda e a imagem. Adoro esse ícone. Jesus Cristo. Não sei se é um ícone tradicional, mas é porque eu tenho uma proximidade muito grande com esse ícone. Mas eu acho que eu terminei, né? Então, resumo da ópera, depois de gravar aqui por 2 horas, sei lá. É assim, e agora? O que é que eu faço? Não sei. Pra onde eu vou? Não sei. O que é que eu vou fazer? Não sei. E agora? Não sei. Tô fudido. Porque eu queria ser cristão. E eu acho que é mais produtivo ser cristão. Produtivo no sentido de ajudar pessoas. Mas, né, a minha mente, a minha alma, ela tem inclinação ao budismo. Como eu falei, quando eu fiz a primeira meditação, foi tipo, não, isso aqui é o que eu procurei a minha vida inteira. Se alguém chegasse pra mim quando eu era criança e dissesse, faz isso aqui, eu ia dizer, não. Se ele me dissesse pra quê e como, e eu fizesse, e desse o efeito, eu disse, isso aqui, eu quero isso aqui pra sempre. A minha vida vai ser isso aqui. Infelizmente. Mas eu queria ser cristão, eu tenho apego ao cristianismo e eu acho muito bonito. E aí eu fiquei entre uma coisa. E assim, e budismo, né? Como eu falei, eu não vejo budistas felizes, eu vejo a galera forçada. Frustrada, muito frustrada, inclusive. E não é o meu papel, né, corrigir ninguém. Em nenhuma ocasião, nem no cristianismo, nem no budismo. Não tenho saco para isso, nem tenho coragem e energia para isso. Mas, como eu vejo gente frustrada, inclusive nos textos em português, né, então se eu virasse budista, eu ia espalhar budismo, quer eu queira, quer não queira. E isso não me parece produtivo. Isso me parece que gera um prejuízo muito grande nas pessoas. Que é um caminho que não. O que tem disponível. O cristianismo, a pessoa começa. Se você começar a recomendar o cristianismo para as pessoas, é meio triste também, porque aí a pessoa fica, caramba, o cristianismo é isso, que bonito, tal, tal, tal. Aí ela vai para a igreja e o padre é um saco e a comunidade é meio chata. E aí ela fica. É bonito aquele negócio tal que me falaram, mas isso aqui. Né? Aí ela vira meio que desigrejada. Né? Ou revoltada com a religião. E aí isso vai dar mais desgraçada. Mas, pelo menos, né, assim. Mas tem até a Bíblia, tem os textos dos santos, a vida dos santos, tem filmes sobre essas coisas, tem tudo isso. Então tem um material de apoio que pode dar, fazendo a pessoa conseguir ter coragem suficiente para se manter naquele negócio até, né, idealmente conseguir chegar nos graus de espiritualidade mais altos. Vai ser difícil, mas tem como. Agora no budismo, tipo, não tem nada. Tipo, eu tô tentando ler os textos do Dalai Lama, mas sinceramente, até o Dalai Lama eu fico meio assim. Rapaz. Sabe? Então, se a pessoa entrar nessa. Se eu começar a falar. Se eu virar budista, eu vou começar a espalhar budismo mesmo que eu não queira. Sem brincadeira. É inevitável. Assim como as pessoas elas espalham ciência mesmo que elas não queiram. Existe uma religião, tá? Que está em baixíssimo nível, que é o que gerou as ciências, as artes e as habilidades ocidentais, e as pessoas espalham essas coisas mesmo que elas não queiram, mesmo que elas não saibam que elas estão fazendo isso. Mas eu sei, então assim, tem aquela responsabilidade. Não, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Porque um dos meus 4 problemas, um deles é eu não quero. Eu sou um merda, eu sou mal. E eu não quero espalhar, mas eu quero pelo menos reduzir um pouco o mal que eu passo. Porque eu passo muito mal para as pessoas. Muito mal para as pessoas. Você não tem ideia. Então, na medida que então eu tenho que saber mais ou menos. Eu tenho que ter um caminho muito bem organizado
preciso saber que eu não estou espalhando tanto mal assim. E aí isso me dá paz. Mas o budismo não me parece ser um caminho muito bom para ser espalhado para as pessoas. E aí eu vou ter que achar alguma solução para isso, e eu não sei que solução é essa. Porque é possível, digamos. Porque assim, eu acredito no credo bem direitinho. Tipo, sei lá, Jesus Cristo é Deus, acredito. Que ele nasceu de uma virgem, acredito. Que o Pai é o Espírito Santo, acredito. Que ele desceu ao inferno e voltou, acredito. E que ele ressuscitou, acredito. Tudo isso eu acredito. E eu acredito como algo realmente possível. Não é tipo, uma historinha que passou. Não, pode acontecer mesmo. Não é um símbolo, não é uma metáfora, tipo, aconteceu mesmo. Isso realmente tem como acontecer. E vai ter exatamente esse significado, ainda mais no contexto judeu. Se acontecesse de surgir um ser humano nascido de um milagre, num contexto que não fosse judeu, não é que não, ele ainda assim seria filho de Deus, mas assim, não seria entendido. Essa ideia não seria entendida. Certo? Isso geraria algumas diferenças. Mas tudo que está lá, não. Acredito. O corpo místico de Jesus Cristo é a igreja. Acredito. Tudo isso aí, na minha cabeça, faz total sentido. Eu olho assim e não, isso aqui é verdade. O meu único problema é, não, mas minha psique, minha mente, a minha alma, ela funciona de uma maneira um pouquinho estranha. Por motivos alheios à minha vontade. Então, por mais que seja possível viver a vida cristã direitinho e tal, mas a minha consciência sabe que tem uma coisa que está faltando. Então, não sei o que é que eu faço. Mas, assim, eu vi tá, que é possível você, digamos, se eu virasse budista mesmo, é possível tentar reinterpretar o cristianismo à luz do budismo. Isso é possível. Como também é possível o contrário. Eu posso virar cristão e eu reinterpretar o budismo à luz do cristianismo. Que era o que eu estava querendo fazer. Então é como se o budismo fosse um caminho em direção ao cristianismo. Ou pode fazer o contrário. O cristianismo como um caminho rumo ao budismo. Se eu virar budista, meio que, querendo ou não, eu vou acabar, mesmo que eu leia o cristianismo bem direitinho, mas eu acabo meio que transformando aquilo como um caminho pro cara virar budista. Isso não é legal. É possível tentar abstrair e tentar descrever o caminho cristão só como para um cristão permanecer cristão e não como um aspecto do budismo. Mas não sei se funciona. Não sei se tem força, porque justamente não dá para ter duas religiões ao mesmo tempo, não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Como é que um escravo faz para lidar com essa situação que tem dois senhores igualmente muito bons que estão ali, né? E tem motivos igualmente muito bons para servir a um ou servir a outro, mas ele só pode servir a um dos dois. Como é que você faz? Não sei. Mas como eu falei no vídeo texto, né, foi muito interessante a experiência do dia 21 pro 22, que foi, não sei que dia foi, sexta pro sábado, eu acho. Sexta pro sábado. Muito, muito interessante. Porque eu vi claramente, assim, eu consegui ver, primeiro, que são dois senhores, são dois deuses, entendeu? Quando eu digo deuses, não é rebaixando Jesus Cristo, mas é no sentido de que, assim, tem eu aqui, eu tô aqui, entendeu? E eu tô olhando para duas pessoas que estão aqui. Na verdade, se fosse proporcionalmente, seria muito mais alto do que isso, mas entendam. Né? Estão lá acima dos céus, entendeu? Então eu olho assim, caramba, que alto, que coisa alta da bexiga, bicho. É tão alto, que você olha assim e você fica, não sei dizer quem é mais alto. Não tem como você dizer quem é mais alto. Porque é alto demais, entendeu? Eu tô baixo, eu tô numa posição muito baixinha e os caras são altos demais. Você vai dizer, não, fulano é mais alto que Beltrano é mais alto que fulano. Eu não sei quem é mais alto que aquilo, porque eu não tenho como saber. Talvez, se eu pudesse, cheguei aqui, agora eu sei, você é mais alto que você. Mas assim, é uma formiga tentando medir o tamanho de um elefante, entendeu? Tem dois elefantes ali e você é uma formiga. Qual dos dois é maior? Olha, eu não sou um elefante. Se eu fosse pelo menos, digamos, um tigre, né? Beleza, eu sou um tigre. Então eu não sou ameaçado por elefantes exatamente. Eles podem me matar, mas eu não sou ameaçado por eles diretamente. Eu sou rápido. Então, como tigre, eu estou num tamanho proporcionalmente próximo, apesar de ser muito menor. Mas eu consigo dizer, não, esse elefante é maior do que aquele. Às vezes nem não sei, né? Mas como uma formiga, se você é uma formiga, você não tem
nada que você possa fazer. Tipo, nada que você possa fazer. Isso é muito interessante, é muito interessante. Gente, é muito interessante, vocês não estão entendendo. Mas é isso. Então, fechou o vídeo nesse problema. E eu não sei o que é que eu faço agora. Eu voltei para minha escuridão, para as minhas trevas, para minhas crises. Tinha parado de meditar por causa disso. Mas hoje mesmo eu acho que eu vou tentar fazer um dia. Hoje é domingo, né? Vou tentar fazer um dia que uma parte do dia eu uso para meditar, outra parte do dia eu uso para rezar na igreja e tal. Não sei se eu vou conseguir, mas eu queria para tentar ver se eu consigo chegar um pouco mais perto de uma solução de como resolver esse problema. Porque eu vou ter que resolver. Não tem ponto correr. E aí não sei. Eu não faço a menor ideia da solução do problema. O máximo que eu posso pensar é, não, a minha inclinação maior é virar budista. Não tem ponto correr. Porque foi o que me deu felicidade, né, mais abrangente. E aí, mas aí, assim, se eu virar budista, o que é que eu faço? Porque eu vou ter que agir budisticamente. E se eu não agir como budista, eu não estou sendo budista. Sei lá, na ocasião da dormida no quarto, retomando lá atrás, né, a história, que eu tava na cozinha, meu tio abriu a porta e tal, querendo que eu fosse pro quarto. Se eu ficar lá, eu tô agindo como budista. Se eu for pro quarto, eu tô agindo como cristão. Então, não tem como você não ter que... Você vai viver uma vida diferente se você escolher uma ou outra. Vai viver uma vida diferente. Não tem como. Mesmo que você seja um frustrado, um budista que deu errado, etc, etc, mas você não está agindo com base no princípio cristão. Quer você queira, quer não queira, quer você esteja consciente, quer você não esteja consciente. Mas eu estou vendo, eu vi, eu estou... tá visível pra mim. E agora, o que eu faço? Não sei. Mas é visível que são dois modos de vida diferentes. Se eu ficasse lá, etc, eu posso não dar o baque que vai fazer o cara perceber o que estava acontecendo ali. Mas se eu não der o baque, ele vai perder uma chance de entender coisas que são muito importantes para ele. Mas se eu der o baque, eu estou fazendo ele seguir um caminho mais budista. Então, é possível dar o baque e ao mesmo tempo fazer ele voltar pro cristianismo? Para não criar uma confusão na alma dele que faça ele ir mais pro budismo do que pro cristianismo? Ou será que é melhor, sabe, cortar logo tudo e virar budista mesmo e vamos budistificar todo mundo, entendeu? E sei lá o que. E eu tive essa imagem também. Eu olhei assim, nossa, tem como? A gente tá, gente, o caminho cristão no nosso país, pelo menos nos ambientes que eu conheço, ele tá tão triste. E a palavra é triste, não é que ele tá mal feito, não é que as pessoas estão tristes, entendeu? Porque o nosso contexto tem tanta confusão mental, né? Tem tanta falta de autocontrole mental. Porque as redes sociais deixam todo mundo maluco, é excesso de estímulos aos sentidos, é excesso de um monte de coisa. E as pessoas ficam com a mente completamente maluca. Então, o caminho cristão normal, ele não me parece oferecer meios para você resolver esse tipo de problema. E já o budismo oferece. E não por acaso o budismo está sendo tão chamativo entre os cientistas, etc. Não é só porque não precisa falar de Deus, é porque, na verdade, esse problema é um problema essencial. É o problema, digamos, do foco, a capacidade do foco, a capacidade da atenção, etc. Que todo mundo vai dizer, está sendo perdida a capacidade da atenção. A gente vai chamar de ladrões da atenção e coisas afins. O cristianismo não está muito preocupado com isso, porque uma vez que você acha o centro capaz de... o seu foco de amor, digamos assim, e ele incendeie, né, ele pegue fogo, para queimar as outras coisas ao redor, né, isso já é suficiente. Mas o caminho para você chegar aí fica completamente danificado pela confusão. Então, métodos ascéticos, o que a gente chama de métodos ascéticos, na verdade são caminhos para você ter autocontrole corporal e mental. A ascese é isso. A gente não sabe disso, mas a ascese é isso. A ascese, na verdade, gera felicidade. Mas a ascese cristã, ela não está muito... A ligação que existe entre jejum, esmola e oração não está muito visível comparado aos problemas que nós temos. Então isso é uma coisa que eu estava querendo fazer. Vou pesquisar, vou tentar achar jeitos de fazer a oração, jejum e esmola, de modo, ou enfim, algo que simbolicamente signifique isso, mas seja de outros modos, para fazer a pessoa se direcionar para uma ascese efetiva contra os nossos problemas de hoje. Mas, de certo modo, a linguagem que eu estou usando para esse processo já é uma linguagem budista.
E aí tem o risco de misturar uma coisa com a outra e tal. Mas é urgente, assim, extremamente urgente. O cristianismo ele só tem como funcionar de verdade se for construído um método ascético cristão capaz de despregar a atenção do sujeito a esse monte de confusão que a nossa época criou. Talvez seja possível fazer isso com oração, jejum e esmola, mas não vai ser só oração, jejum e esmola. Tem que ser oração, jejum e esmola feita do jeito certo, com a intenção certa. E aí, que jeito é esse? Que intenção é essa? Não sei. E aí acontece que eu pesquisar sobre isso, eu vou ter que usar a linguagem budista para falar sobre isso. Então, de todo jeito, fica um pouco danificado e tal, mas eu vou ver o que é que eu consigo fazer. Isso pode ser um caminho. Eu fico budista, mas vou tentar dar uma ajeitada no cristianismo, mas isso nunca é legal. Mas como uma parte minha é cristã, então eu vou ver. É tipo assim, não, eu tô servindo a um senhor, chamado Buda. Mas eu tô vendo que nesse outro senhor, não é que não é que ele tenha problema, mas entre o que ele fala e o que as pessoas estão entendendo, tem um problema de linguagem, né, entre aspas. E eu tô vendo esse problema de linguagem, então eu vou ter que, apesar de eu servir esse outro senhor, como é amar o inimigo, né, então eu posso tentar, né, ver se eu consigo traduzir a linguagem de um para outro. Ou pelo menos acrescentar elementos que ajudem a fazer essa ponte entre uma linguagem e a outra linguagem. Que no fim das contas é mais ou menos, por exemplo, por que eu fiz percepção de padrões? Porque eu tava vendo o Lavo falando, tava vendo que o pessoal não tava entendendo, tava vendo que eu também não tava entendendo muito bem, então eu fui procurar meios de resolver as questões que estavam aparecendo para criar uma ponte entre uma linguagem e outra. Então, no fim das contas vai ser a mesma coisa. Agora, né, o senhor que eu tava, né, obedecendo antes era o Lavo. Agora é, assim, graus, assim, muito mais complicados. Eu tenho como fazer, eu acho que eu não tenho como fazer isso. Sabe? Assim, se meter nessa história é um negócio muito presunçoso. Mas, assim, a minha experiência no cristianismo foi de ver pessoas completamente infelizes. Muito infelizes. Muito. Gente muito infeliz. Minha gente. Os budistas também. Mas no cristianismo. No budismo, tipo, quando eu fiz a primeira meditação que deu certo, eu olhei e disse, não, mas isso aqui, né? E no cristianismo, não, as pessoas acham que é bom sofrer. No budismo, não, acabar o sofrimento. No cristianismo, não, sofrer é bom. Eu tô aqui seguindo Jesus Cristo, eu estou mal pra cacete, eu quero me matar, eu quero morrer. Nada presta. Mas isso é a vida cristã, entendeu? No mundo tereis aflições. Eu digo, filho da puta! Que vontade de dar um murro na cara desse imbecil. Mas é porque, por exemplo, Santo Agostinho, ele claramente ele via, não, aqui é felicidade e eu estou na infelicidade, eu quero a felicidade. Como é que eu faço pra sair de uma coisa pra outra? Ele sabia que ele tinha que sair de uma coisa pra outra. E a gente não, tipo, que bom essa infelicidade, ela é tão gostosa. Eu quero morrer, eu quero me matar, mas eu estou... É um ambiente de masoquista. No budismo, a galera vira masoquista também, mas porque eles se acham, eles querem ser tão topo assim, que eles não percebem que eles estão sofrendo. Tipo, não, extinção do sofrimento. Mas extinção do sofrimento é uma coisa para pessoas simples, para chamar a atenção. Na verdade, budismo é tal coisa e tal coisa. E a não forma. O cara tá em completo estado de sofrimento. E ele não percebe que a extensão do sofrimento é o budismo. Tipo, já é a brincadeira. Ele não sabe nem o que é sofrimento. Ele tá sofrendo pra cacete, mas ele não sabe o que é sofrimento. No cristianismo é por a pessoa achar que não nem existe isso. Não, sofrimento, eu tenho que sofrer mesmo. A vida é sofrimento, é sofrer mesmo, vale de lágrimas. Então se ele fica feliz, ele fica culpado por se sentir feliz. Não, mas eu não deveria estar feliz sendo cristão. E eu não acho que seja isso. Talvez seja, mas eu não acho que seja isso. Do mesmo modo, você olha para exercícios ascéticos, ascese, e ela olha como quem tá olhando para tristeza. Não, isso aqui é muito infeliz, isso aqui é tristeza. Exercícios espirituais na Loyola. Você vai fazer aquilo pra quê? Pra ser triste, pra sofrer. Não é pra... Puta merda. Não é pra sofrer, ao contrário. Uma vez que você entenda
que você sofre, o seu sofrimento, como é que ele funciona, assim, preocupações, ansiedades, medos. O exercício ascético ele vai servir para quebrar as raízes desse sofrimento para você ficar feliz. Pelo menos ter alegria. Felicidade mesmo é só com Jesus Cristo, é só com essa chama do amor, etc e tal, mas ele prepara você para chegar nesse estado. E essa preparação ela vai te dar felicidade. Mas justamente as pessoas, não, mas eu só serei feliz se eu comer uma mulher a cada dia. Não, mas eu só serei feliz se eu tiver um grande emprego. Não, mas eu só serei feliz. E isso é loucura. Isso sei lá, eu li nessa ralita que as mulheres são bosta, que o homem tem que pegar muita mulher, que assim, assado, tem um alfa e o beta, tem não sei o que. Tudo isso é loucura mental. Eu tenho que bater 8 punhetas por dia, que eu tenho que dizer loucura mental. Outra coisa, sobretudo por causa dos homens, né? Digamos. Vamos botar nas palavras mais leves, né? Se o órgão sexual ficar ereto, isso em si não é pecado. Eu não sei até que ponto é ou não é pecado, mas eu suspeito que assim, você olhou, isso é mais ou menos equivalente a sua boca babar porque você tá com fome, porque você viu uma comida gostosa. Você viu uma comida gostosa, sua boca baba. Você querer comer aquela comida gostosa, também eu acho que não é pecado. Eu acho que o pecado ele só surge mesmo do momento em que você decide agir em função disso. Se você diz, não, é gostoso, tá, beleza, mas... E beleza. E vai fazer outra coisa, e foca em outra coisa. E pra você conseguir focar em outra coisa, você precisa ter exercício ascético. Porque justamente, se você não consegue, se você não tem exercício ascético, você não tem controle mental. Se não tem controle mental, você vê uma mulher bonita, você acha ela bonita, o pênis fica ereto, mas instantaneamente você quer dar em cima dela, você quer começar a fazer um monte de coisa, movido por esse impulso. Se você consegue, se você tem autocontrole ascético, é tipo, não, ela é muito bonita. E daí você já, vamos pensar em outra coisa, vamos fazer outra coisa. Tipo, ela é muito bonita, mas eu tenho esse trabalho pra fazer. Então, fazer esse trabalho. De vez em quando, mas ela é muito bonita. Você olha assim, realmente é muito bonita, mas vamos voltar pro trabalho. E você volta. E não tem sofrimento, não tem tristeza, não tem, não, mas eu queria. Não. Entendeu? Então, pra você ter um casamento, você precisa passar por algum tipo de exercício ascético, seja de maneira direta ou seja de maneira indireta. De uma maneira ou de outra vai ter que passar. O que é um exercício ascético de maneira indireta? O que é um exercício ascético em si? Não tem essa descrição. Mas, quando o Olavo diz, só o sacramento é capaz de manter um matrimônio, um casamento, do meu ponto de vista hoje, o que eu acho é o seguinte, não, você fez uma promessa racional, que está contextualizada no modelo cristão, assim, assado, tal coisa. Beleza, mas indiretamente, o que você está fazendo é um método ascético para conseguir chegar nesse estágio. Quer dizer, você olha pra pessoa, pra menina, você vê que ela é bonita, o negócio fica ereto, mas você não tá nem aí. Então, quer dizer, o corpo ele só vai até aí. Né? O corpo só vai até salivar. Né? E aí ele diz, gostaria. Mas pronto, ele só vai até... Todo o resto é a sua alma, a sua mente. Sem brincadeira, todo o resto. Então, ele só vai até aí. Aí, tudo bem, se você tem muitos momentos de ereção, você vai sentir dor. Né? Sobretudo não queria usar as palavras, mas no saco. Mas essa dor também, o mínimo de autocontrole, e daí? Foda-se. Isso também não tem importância, entendeu? Não é como segurar uma coisa estupidamente gelada na mão, quer dizer, não vai me destruir, não vai, sabe, não vai queimar a mão, não vai cair a mão, não vai apodrecer, não vai queimar a pele e eu vou tirar assim a pele vai ficar grudada no bicho, não vai acontecer nada. Mas é quando a pessoa sente isso, que a gente chama de blue balls, né? Ela pensa, eita, vai dar merda, vai estourar, vai explodir, vai cair, vai não sei o que, tudo isso é sua alma. Talvez seja o corpo, eu não sei dizer exatamente quem é. Talvez seja o corpo. Mas é o seu corpo simplesmente mostrando, é o corpo, simplesmente dizendo o seguinte, eu não estou acostumado a essa situação e eu não sei o que vai acontecer. Mas na prática não vai acontecer nada. Quer dizer, se tem monges que ficam, teoricamente, anos e anos sem fazer isso, e eles estão vivos, então é porque não vai acontecer nada demais. Não, mas aí se eu fizer isso, eu nunca mais vou ter uma ereção e vai ser muito triste porque eu sou homem, eu gosto disso aqui, blá blá. Continua funcionando do mesmo jeito. Assim como você não se alimentar, quando você tá com o que você acha que é fome, não vai fazer com que você deixe de ter fome. Não vai fazer com que você deixe de salivar. Entendeu? Funciona do mesmo jeito.
Só que você tem autocontrole. Oh, nossa. É simples assim. Então, vou ter que pensar sobre essas questões. Só que, aquela coisa, virar budista e virar cristão. Virar budista e virar cristão. Acho que eu vou virar budista. Não queria virar cristão, mas acho que eu vou virar budista. Mas eu vou ter que ficar fazendo esse salto, não de religião, mas esse salto de descrição. Quer dizer, por exemplo, eu vou ter que reler todos os textos que eu li até agora, eu vou ter que ler tudo de novo, porque eu não entendi nada. Descobri agora que eu não entendi nada. Que eu sempre traduzia como fenômenos da inteligência, mas na verdade são fenômenos da mente. Quando Santa Teresa fala dos fluxos de água, que funciona assim assado, e as consolações, etc. Consolação, gente, eu só fui entender esses dias. Eu disse, tem uma amiga minha que fala muito de consolações e eu não entendo o que raios é isso que ela tá falando. Eu me sinto consolada. O que é isso? Não sei. E aí, do modo como eu tô entendendo hoje, o que é consolação? Consolação é, digamos, não só você, digamos, vem uma tristeza, não só você consegue jogar a tristeza fora, mas vem uma espécie de compensação positiva, vem uma alegria. Aí quando eles falam, não fique, não aceite as consolações, que estão dizendo, não, a alegria também não é uma coisa necessária. E é verdade, quer dizer, a única coisa necessária é não ter a preocupação, não ter a tristeza. Se você não tem a tristeza, mesmo que você não tenha um equivalente de alegria momentânea, mas você vai descobrir uma felicidade, vai descobrir uma alegria permanente. Então, quando eles falam de consolações e recusar, aceitar consolações, aprender a aceitar consolações, depois aprender a rejeitar consolações, o que eles estão falando é você aprender a achar essa felicidade permanente. Então, o que Santa Teresa está falando parece que vai ter a ver com esse processo de... colocando essa linguagem de comparação, seria um autocontrole mental. Só que no caso cristão, você vai fazendo as três coisas ao mesmo tempo. Né? Também... Eu ia começar a misturar agora de uma maneira muito feia. Mas a oração, ela vai... Teoricamente, ela vai te dar essa consolação absoluta. Que, por exemplo, a galera vai pra missas de cura e libertação ou cultos pentecostais em busca do que é chamado consolações sensíveis. Consolação sensível é quando você consegue esquecer da sua preocupação e adquire uma espécie de alegria, ainda que seja momentânea. Por isso que é chamado sensível, porque é uma alegria momentânea. Mas nesse estado de alegria momentânea, você pode tomar algumas decisões que façam que sua vida fique realmente um pouco mais ajustada, um pouco mais agradável. E é por isso que as pessoas continuam procurando esses momentos. Que também, até o coach consegue fazer em alguma medida um momento desse tipo, mas existe uma diferença no fato de que a linguagem te direciona para caminhos diferentes. O coach te direciona a ser um coach, a linguagem cristã te direciona, mesmo que seja uma linguagem imperfeita, mas ela te direciona para Jesus Cristo. Então faz diferença. Mas de modo geral, tudo isso acaba sendo uma espécie de consolação sensível. A consolação mais divina, pelo que eu estou entendendo, imaginando, ela é justamente esse apagamento da tristeza, daquela coisa que está te preocupando, para substituir por uma espécie de alegria que está ligada a... que te torna mais próximo, né, de Jesus Cristo, torna mais próximo de Deus. Mas essa ainda não é a consolação verdadeira, ela é uma coisa para ir te direcionando cada vez mais, para se aproximando cada vez mais da consolação verdadeira que é dada nesse estado que eu falei, de quando você consegue achar uma coisa, uma coisa que se torne o centro da sua vida, e é uma coisa que se torna o centro através do amor, e na medida que ela se torna o centro, ela se acende uma chama em volta que queima tudo mais. Todas as outras preocupações. E quando isso acontece, e se essa coisa ela é permanente, você pode viver a vida inteira devotado a isso, né? Essa coisa ela se torna Jesus Cristo para você. Ela se torna a coisa mais importante para você. Então, no que ela queima todas as outras coisas, ela cria uma espécie de muralha de fogo, né? E tudo que vier de preocupações e etc. vai sendo queimado por essa muralha de fogo, vira combustível para essa muralha de fogo, ela a torna mais forte, digamos assim. No que vai acontecendo isso, você adquire essa estabilidade permanente, que é a felicidade. Falei muito e falei muita doidice, mas por hoje é só. Não sei se eu vou ficar gravando vídeos. Eu tava com muita vontade esses dias de voltar ao Percepção de Padrões, voltar a gravar, talvez gravar os vídeos completos, mas assim, de maneira mais esparsa. Mas é como deu a crise, como agora eu não sei o que é que eu faço a vida, né? Eu não sei. Mas vamos seguindo. Esse canal é muito doido, vocês já sabem disso. Mas vamos seguindo e ver o que faz. Eu sei que já são 8 horas da manhã, eu acordei muito cedo hoje.
E eu queria não estar em casa, mas não sei se vai dar tempo de fazer as coisas que eu queria fazer hoje, mas não importa. Em todo caso, a gente se vê nos próximos vídeos e tchau.